Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Paula Ponce, especialista em constelações familiares e autora do livro Saber Quem Fui, para Viver Quem Sou. Alguém que passou pelos seus desafios na vida, também ligada ao fitness, ao treino, à boa alimentação, e que quando esses desafios vieram, ficou sem perceber o que é que se tinha passado. Quem nunca passou por situações assim? Mas nós fazemos a diferença quando vamos atrás e tentamos descobrir qual é que é a mensagem que o universo nos está a passar. E ela hoje vai partilhar essa mensagem connosco. Antes, e aqui aquele parênteses muito importante, referir os nossos parceiros, Pump Addicted, o teu ginásio de elite no Montijo, e se ainda não treinas connosco, não sei do que é que estás à espera. No Montijo, é só virem ter connosco, experimentarem, conhecerem o nosso conceito. Se não estão por perto, enviem-nos mensagem. Nós acompanhamos online e garantimos que consegues os melhores resultados. É um trabalho que fazemos em conjunto. E o nosso parceiro Prozis, que com o cupom Pump Addicted vocês têm aquele desconto em todo o site e ainda muitas ofertas. E que belas ofertas. Agora, sem mais demoras, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada. Paula, obrigado por estares aqui hoje. Obrigado, David, pelo convite. E quem te viu aqui no ginásio, não sei, eu creio que isto está para passar lá para casa, mas sente-se uma energia muito boa em estar aqui ao pé de ti, uma energia muito boa e uma, eu ia dizer recepção calorosa, mas nós é que te recebemos, por isso, mas sente-se realmente boas vibrações. E conta-me um bocadinho como é que nasceu esta parte das constelações familiares. O que é isto? Porque ainda é um tema que eu acredito que há muita gente que não está tão familiarizada. E de onde é que vem este interesse pela área? Muito bem. Olha, David, então mais uma vez muito obrigado pelo convite. Nunca na vida imaginei vir fazer um podcast aqui num ginásio que eu já tive a oportunidade. Tu fizeste uma visita guiada e eu digo-te que isto é maravilhoso, portanto não conhecia e fiquei a conhecer, portanto de facto quem não veio visitar ou quem não experimentou, acho que deve experimentar porque nunca tinha visto. Olha, não é porque tu estás aqui, mas eu nunca tinha visto um ginásio com estas condições, portanto, parabéns também. E ainda por cima porque és tão novo, não é? Portanto, olha, David, então responder à tua pergunta, quem é que sou eu e como é que surgiram as constelações? Eu gosto de dizer isto porque é mesmo verdade. Eu sou uma mulher perfeitamente comum e tenho 63 anos, não é? E já passei, como toda a gente passa, por desafios. Eu não encontro... Em muitos anos de constelações que faço, não encontro uma família sem problemas. Não encontro uma família sem problemas. E a minha vida também foi isso, durante muito tempo. Ou seja, eu tive uma infância relativamente feliz, portanto não tenho grandes problemas na infância, achava eu, não é? Os meus pais ótimos, uns avós super cuidadosos, super atenciosos. Mas depois a vida pede-nos mais, porque quando a nossa vida tudo é fácil e tudo é confortável, nós não crescemos, ficamos na nossa zona de conforto. Então eu gosto de dizer, são às vezes os desafios da vida, e eu não gosto de chamar problemas porque ninguém nos quer mal verdadeiramente, não é? Então tudo o que nos acontece na vida é para nós crescermos. É para nós evoluirmos. E foram, de facto, os desafios da vida que me obrigaram a procurar mais. Então, o primeiro grande desafio da minha vida foi a morte do meu pai, com quem eu tinha uma relação espetacular. Nós entendíamos sem falar, não é? Sentíamos o que cada um estava a sentir. E quando o meu pai partiu, eu confesso que tive vontade de partir também. E pela primeira vez, eu senti o que era uma dor profunda. E senti o que era a depressão, e senti o que era o desânimo. Mas como sou filha de um pai militar e como fui educada num colégio militar, achei, eu vou conseguir sair daqui sozinha, mas não conseguia. E na altura tive que ir pedir ajuda. E pela primeira vez na vida foi muito engraçado, porque eu nunca na vida imaginei tomar antidepressivos. E pela primeira vez na vida eu tive que ir tomar antidepressivos. E superei aquela fase e a partir daí foi muito engraçado porque eu a partir daí comecei a procurar mais coisas, porque eu dizia assim, a vida não pode ser só isto. Ou seja, já tinha 2 filhas na altura, a seguir à morte do meu pai eu divorciei-me,
e portanto de repente as minhas estruturas todas desapareceram e eu fiquei com 2 crianças pequeninas e deprimida e pensei assim, se eu ficar deprimida o resto da minha vida, eu vou levar estas 2 crianças também para a depressão e vai ser uma vida horrível para todas, então eu vou ter que fazer alguma coisa por mim. E na altura, David, eu tenho 63 e o meu pai partiu quando eu tinha 32, portanto há 31 anos. Há 31 anos estas coisas das terapias, etc., não tinham a projeção e não tinham a duplicação que existe hoje. E, portanto, há 30 anos falar-se de terapias e falar-se destas coisas era assim tudo um bocadinho segredo. E eu lembro-me que andava a chorar pelos cantos lá em casa e a minha irmã mais velha disse-me assim, não queres ir fazer alguma coisa por ti, em vez de andar aí a chorar e a tomar comprimidos para a depressão? E eu disse, sim, se calhar é melhor. Então anda lá a fazer uma coisa. E eu dei comigo num curso de cristais. Eu nem fazia a mínima ideia o que é que era um curso de cristais, nada. E de repente estou comigo num fim de semana, sábado e domingo, a fazer um curso de cristais. E a ouvir uma série de coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ou seja, chakras, cristais, o poder dos cristais, para que é que servem, etc. E aquilo começou a abrir uma porta de consciência e de um mundo que eu não conhecia, porque eu sou de matemáticas, eu tirei matemáticas, não é? O meu pai era um professor também de física, era um homem super de ciência, não é? Portanto, todo o meu lado direito do cérebro estava muito trabalhado, mas este lado mais sensível, mais sensitivo, estava escondido. E eu, de repente, começo, naquele workshop, a perceber que havia um mundo que eu não conhecia. E a partir daí eu não parei mais. E depois fui... Porque obviamente me senti melhor e foi muito engraçado porque eu tenho várias situações muito curiosas na minha vida. E lembro-me que no fim do workshop ele pediu uma pessoa para ser a cobaia, para ele pôr os cristais e fazer a demonstração. E eu pus o braço no ar, mas eu juro que não fui eu que pus o braço no ar. Alguém me empurrou o braço. E de repente... eu estava com o braço no ar e estavam mais 20 pessoas. E ele olha para mim e diz-me, tu. E eu gelei completamente, mas pensei, não posso dizer que não, e fui-me deitar numa marquesa. E o que eu vivi naquela hora e meia a seguir, não consigo explicar. Foi um processo de limpeza, de uma catarse tão grande que eu tive durante 1h30 a chorar e foi um processo, eu quando saí não era a mesma pessoa. E eu confesso que pensei assim, eu não sei o que é que se passou aqui, mas o que eu senti é que eu não podia parar de procurar. E continuei a procurar e a partir daí fiz muita coisa, fiz Reiki e tudo para eu me sentir melhor. Porque eu não me sentia bem com a vida, não é? Havia qualquer coisa que parecia que a minha vida não fluía, não é? Porquê que eu tinha tido um divórcio? Porquê que o meu pai tinha partido tão cedo? E hoje isso tudo para mim é muito claro, não é? Depois de começar a descobrir as constelações. Então, aquilo abriu-me um mundo completamente novo e completamente novo para o lado, para a ciência em que eu vivia, para o lado científico em que eu vivia. E pronto, e a vida começou a continuar e eu procurei muitas terapias porque eu sentia que não estava bem. E obviamente que depois tive que ir tratar do meu divórcio, porque o divórcio não foi um divórcio fácil, não é? Foi um divórcio conflituoso e portanto havia ali muitas mágoas e muitos ressentimentos. E então... foi como se, é muito engraçado porque eu hoje sinto que quando nós estamos dispostos a procurar alguma coisa, parece que tudo se começa a abrir. E então as coisas começaram a aparecer. E eu, cada vez que me aparecia uma coisa, eu dizia, isto faz sentido para mim. E eu ia. E muitas vezes sentia assim, não sei porque é que estou aqui. Mas quando chegava ao fim, seja de um curso, seja de uma palestra, eu dizia assim, eu agora já descobri porque é que eu estou aqui. E quantas coisas eu fui fazer... que aquilo que eu trouxe às vezes era uma frase, mas foi aquela frase que era o importante para mim naquele momento. Eu em miúda tinha muitos problemas de saúde, isto é muito interessante, até porque estamos numa área de um ginásio, não é? Tinha muitos problemas de saúde, tive
muitos problemas de asma, tomei muita bomba, tomei muito corticoide e não sabia bem porquê, pois obviamente que as constelações me trouxeram muitas respostas, mas lembro-me que uma vez fui a uma consulta de astrologia, os meus 40 anos foi quando eu comecei a questionar muita coisa. E, portanto, estás a ver, desde os 32, a morte do meu pai, até aos 40, eu tive neste processo de autoconhecimento meu, não é? E, portanto, de autocura. Porque é que eu ainda tenho que olhar mais? O que é que eu ainda tenho que... Porque é que a minha vida não flui? Não é? O que é que não está bem aqui? E aos 40 comecei a questionar muita coisa. Eu trabalhava num banco, era diretora de um banco, tinha tudo aquilo que tu dizes assim, tens tudo para ser feliz. E porquê é que não és? E comecei a questionar muita coisa. E comecei a questionar a própria vida no sentido de a vida tem que ser mais do que isto que nós fazemos. Ou seja, sair de casa, arrumar as filhas, ir a correr para a vida, almoçar a correr, trabalhar, vir para casa, fazer o jantar, deitar, no dia a seguir tudo outra vez, a mesma coisa. Eu dizia assim, não, a vida tem que ser mais do que isto. E comecei a questionar muita coisa. E lembro que na altura foi uma consulta de astrologia e ele disse-me assim, o que é que tu querias ser quando eras pequenina? Eu disse assim, médica. Desde os 4 anos eu não me lembro de outra coisa. Eu brincava aos consultórios, quando me perguntavam o que é que tu queres de presente, eu dizia os estetoscópios, eu fazia um consultório imaginário, eu atendia os pacientes, eu fazia a anamnese, tudo. E portanto eu disse médica. E ele disse-me assim, então é isso que te vai fazer feliz. E eu disse assim, estás a brincar comigo, então aos 40 anos vou tirar um curso de medicina, que se dá uma vida inteira a estudar. Ele disse assim, mas quem é que disse que havia de ser a medicina tradicional? Isto é tão engraçado, porque estas perguntas ajudaram-me a perceber como é que de facto nós nos limitamos tanto no nosso pensamento. Não é? E eu disse-lhe assim, mas que outra medicina é que há? Não é? Para mim era a medicina tradicional. E ele disse assim, tudo o que suscitar interesse, vai. Pode ser uma palestra, pode ser uma conferência, pode ser um livro, porque um dia tu vais dizer, é isto que eu quero fazer na minha vida. E eu saí dali e disse-me outra coisa muito importante, disse-me assim, a próxima coisa que tu tens que fazer é desintoxicar o teu corpo. E eu pensei assim, mas o que é que tem a ver o corpo com o resto? Não é? E ele disse, porque se tu não desintoxicares o teu corpo, tu não vais conseguir evoluir. E eu lembro-me de sair dali e pensei assim, bem, isto é muito para mim, isto é muita informação, o que é que tem a ver o corpo com a evolução, o que é que tem a ver isto tudo? Ou seja, e portanto, aquilo para mim foi tudo assim uma coisa completamente nova. E portanto, parecia que de repente eu era injetada com consciência, com tomadas de consciência de que de facto eu tinha visto a vida de uma maneira muito limitada, não é? Eu tinha visto a vida de uma maneira muito pequenina. E pronto, e assim foi, e comecei a procurar, e fiz muita coisa. Lembro-me que fui parar a um curso, que é um curso de desenvolvimento pessoal, que era o curso da Luizei, que eu depois até fiz a formação, e durante muitos anos fiz cursos de Luizei, que é um curso de desenvolvimento pessoal para olharmos para tudo em nós, não é? Para as nossas crenças, as nossas emoções, as nossas relações, tudo. E eu lembro-me, quando entrei não sabia muito bem porque é que eu estava ali, mas à medida que o curso ia avançando, eu pensava assim, tanta coisa que eu tenho que tratar, tanta coisa que eu tenho que resolver. E quando saí do curso, eu via a vida de outra maneira. Eu falava de outra maneira, eu pensava de outra maneira, e eu passei a ver a vida de outra maneira. E pensei assim, ok, então, se isto foi bom para mim, eu tenho que ajudar outras pessoas. Pronto, e depois fui fazer a formação. E achava isto é muito interessante, porque de facto a vida pede-nos sempre uns desafios, mas sempre para nós evoluirmos. E estava eu neste processo de achar, ok, já encontrei o que eu quero fazer, não é? Que era o curso de Luizei, eu fazia formações de Luizei todos os anos com muita gente, e todas as pessoas diziam, este curso transformou a minha vida, etc.
Paulo, só uma questão. Nessa altura já associava isso também à prática de yoga e esse tipo de Sim, eu fiz, atividade? eu fiz, portanto, eu desde os 6 anos que eu fiz balé, porque a minha mãe era assim minha mãe queria ser bailarina profissional, meu avô é que não deixou, dizia que não era profissão de senhora na altura. Sim, porque foi uma incrível coincidência, nós a falámos aqui em Sim. off e descobrir que a Paula, eu não sabia disso, Sim. né? Fez o seu percurso, parte do Sim. seu percurso académico no Colégio de Odivelas. Sim. E eu, como antigo aluno do Colégio Militar, Que porque fiz giro. o meu percurso lá, ou seja, são escolas que, aliás, as escolas agora uniram-se. Hoje em Sim. dia, Odivelas e Colégio Militar são uma só. Sim. E foi uma agradável coincidência. E lá há muito também este estímulo para Sim. este tipo de atividades, Sim, não é? sim, como sabes, David, quer dizer, no Colégio de Odivelas, quer dizer, a parte física era super importante, não é? E, portanto, eu lembro-me que aderi logo à equipa de vôlei de Odivelas, que era uma equipa, nós concorríamos a campeonatos, portanto, ganhou alguns campeonatos nacionais de vôlei, e, portanto, sabes que o vôlei para mim em Odivelas foi muito engraçado, era uma espécie de um escape, também, porque nós quando vinhamos fazer jogos vinhamos cá fora, não é? Quer dizer, Odivelas era um colégio interno, portanto estávamos ali fechados durante uma semana e o fazer jogos e o vir participar em campeonatos era o sentir o ar cá fora e, portanto, eu juntei o útil ao agradável, não é? Fazia desporto, que eu gostava, e ao mesmo tempo vinha também, pronto, cá fora. E, portanto, fiz durante muitos anos, durante dos 10 aos 17 fiz vôlei. Depois, quando saí, ainda estive nas Marias do Benfica, portanto, ainda joguei 2 anos nas Marias do Benfica, que era uma grande equipa feminina de vôlei. Ainda existe? Eu não sei se existe, por acaso. Eu cheguei a ouvir falar dessa equipa, não sei como é que atualmente se ainda está ou não. Sim, não sei se existe e não sei se chamam Marias, provavelmente Sim, não se chamam Marias, mas era... era... Quando estava no colégio ainda se falava dessa equipa. Era uma grande equipa de vôlei feminina e ganhou vários campeonatos nacionais, eu participei só em 2. Porque depois entrei na faculdade e depois era muito difícil conciliar as duas coisas, porque o curso de matemática exigia muito. E pronto, e portanto, mas sempre eu nunca me desliguei da parte física. Mas obviamente tive que abrandar um bocadinho, não é? Portanto, continuava a fazer as minhas caminhadas, mas já não tinha aquele tempo para ir treinar porque as Marias eram uma equipa profissional, não é? E, portanto, já não tinha oportunidade para treinar numa equipa profissional, porque tinha que se treinar todos os dias, etc. E portanto, a parte física sempre foi muito importante para mim e esta questão que este astrólogo me disse foi uma tomada de consciência brutal. Quando ele me disse, tens que desintoxicar o teu corpo, senão não consegues evoluir. E eu confesso que na altura não percebi isto, a relação entre o corpo e a nossa evolução. E hoje para mim é muito claro, não é? Porque de facto nós somos um corpo físico, mas não somos só um corpo físico, somos um corpo emocional, somos um corpo mental e somos um corpo espiritual também. Então, se estes 4 corpos não estão em harmonia e se a minha missão é crescer de alguma maneira e se eu tenho uma densidade muito grande no corpo, eu não consigo. Então, há uma altura, é muito engraçado que há muitas pessoas que me dizem assim, Paula, quando eu começo a evoluir mais nestas áreas mais espirituais, eu tenho que começar com uma alimentação mais vegetariana. Eu disse, é exatamente isso. É exatamente isso, porque o corpo está a pedir maior leveza e maior purificação. Então, a parte do exercício físico hoje para mim é crucial e eu hoje percebo cada vez mais a importância disso e portanto, a vida corria relativamente bem depois dessas formações intensas e eu tinha uma alimentação cuidada, não é? Portanto, experimentei vários tipos de alimentação. Isto é muito interessante também dizer, porque há uma altura em que e isto creio que acontece às vezes com algumas pessoas, há uma altura em que eu queria tanto curar o meu corpo que eu cheguei a ser muito fundamentalista na alimentação. E primeiro segui à risca a alimentação no grupo sanguíneo, depois, porque fui a um médico de medicina tradicional chinesa e ele disse, não, tu tens que desintoxicar o teu corpo e, portanto, tens que fazer aqui uma alimentação no grupo sanguíneo e eu fiz aquilo e, de facto, durante 15 dias eu senti uma diferença brutal. Depois, passei por uma alimentação vegetariana e era vegetariana fundamentalista, não comia mais nada. E comecei a sentir bem, mas faltava-me alguma coisa, ou seja, eu sentia pouca energia algumas vezes.
e depois disseram, não, se calhar tens que experimentar outro tipo de alimentação. E isto é muito interessante também dizer, porque a nossa alimentação vai evoluindo também à medida que o nosso corpo vai evoluindo. Ou seja, uma pessoa de 30 anos não vai necessariamente ter a mesma alimentação, que está na força da vida e no exercício físico, do que uma pessoa que tem 50 ou 60. E eu lembro-me que na altura que eu achava que comia bem, e fui ter com uma amiga minha e disse-lhe assim, o que é que eu estou a fazer mal? Porque eu acho que estou a comer bem e não tenho energia. E ela disse-me assim, o que é que tu comes? Eu disse-me, olha, eu como isto ao pequeno almoço, como isto ao almoço, como isto ao jantar. Ela disse-me, isso é muito bom, mas é para quem está a meditar 8 horas por dia. Não é para ti, na altura eu trabalhava no banco ainda, não é para ti, que tens um departamento para gerir, que andas em reuniões para trás e para a frente, vais buscar as filhas, levas as filhas, não sei o quê, dás banho, não sei o quê, isso não é para ti. E mais uma vez foi uma tomada de consciência. Ou seja, eu ali percebi que o fundamentalismo na alimentação não resolve, e experimentei depois a alimentação macrobiótica, que também me ajudou durante 2 anos, mas depois percebi, ok, falta aqui qualquer coisa. E portanto estava eu neste estádio de achar que fazia uma alimentação já cuidada, meditava, porque eu comecei a perceber que tinha uma grande ansiedade, resultado do stress que eu vivia no banco, não é? Que era de facto uma vida muito estressante, eu tinha muita ansiedade e percebi que eu tinha que começar a fazer alguma coisa para mim, porque se um dia eu tive a noção clara, um dia eu estava em frente ao computador, eu tive a noção clara, se eu não fizer alguma coisa por mim, um dia vai-me dar um ataque de coração aqui em frente ao computador. Então comecei a meditar, comecei diariamente, portanto eu faço meditação diária há mais de 25 anos e de facto tudo isso ajudou a eu começar a encontrar uma tranquilidade que eu não tinha, mas estava eu neste processo de alimentação, meditação, fazia a minha prática de yoga, porque comecei a sentir com a idade, comecei a ficar mais presa, e eu disse, não, eu não quero sentir isto, não é? Não quero sentir o corpo preso, então comecei a fazer yoga e comecei a continuar a andar. E achava eu que estava a fazer tudo bem, e eu lembro que no ano 2018 comecei-me a sentir com pouquíssima energia, mas era do género, eu sentia-me com pouca energia, ia à médica de família e ela dizia-me, isso é cansaço, isso é stress, então toma estas vitaminas e isso passa. E eu tomava as vitaminas e passado uma semana estava outra vez igual. E pronto, e de repente isto durou 1 ano e eu em médicos. Isto é muito interessante também, muito importante dizer, porque às vezes nós pensamos que os médicos veem tudo, mas ninguém vê tudo, não é? Então, eu hoje reconheço que eu tinha que passar por isto. E ao fim de 1 ano, com análises, com tudo, etc., e sem ninguém descobrir, um dia eu levo umas análises à médica e ela olha para mim e ficou branca, porque ela andava-me a acompanhar e não tinha visto, e disse-me, eu quero que você vá fazer uma consulta de oncologia. E eu disse assim, já está. E nem percebi bem, quer dizer, percebia que tinha uma coisa qualquer, mas nem percebia a gravidade do que tinha, e fui fazer uma consulta de oncologia. E o médico disse-me, você tem uma leucemia linfocítica, portanto uma leucemia e um linfoma. E disse-me, uma leucemia linfocítica crónica. E eu naquele momento pensei assim, não, crónica não é. Isso é crónica para a medicina, mas para mim não é crónica. E porque eu já tinha trabalhado muito na Luísa toda esta parte dos pensamentos, não é? Toda esta a importância dos nossos pensamentos, ou seja, que de facto como é que nós podemos criar uma realidade boa ou má em função daquilo que pensamos. Então eu pensei, não, para mim não é crónico. Para mim é algo que eu tenho que olhar, mas não é crónico. E foi muito engraçado todo o processo a partir dali, foi um desconstruir de muita coisa que eu tinha dentro de mim, como por exemplo, que uma doença é uma coisa má, não é?
a primeira coisa que eu pensei, naturalmente, foi o que é que eu fiz de mal? E as pessoas diziam assim, Paula, tu és a última pessoa a quem nós achámos que ia ter um cancro. Portanto, o meu primeiro pensamento foi, o que é que eu fiz de mal? Onde é que está o castigo? E foi muito interessante porque quando eu meditava, aquilo que eu perguntava era, o que é que eu tenho que aprender com isto? Porque eu já fazia muita coisa sobre mim, ou seja, eu andava já há muitos anos, eu ando há 30 anos num caminho de desenvolvimento pessoal e eu olhar para mim profundamente e portanto eu perguntava o que é que ainda falta saber mais, e a resposta que me vinha na meditação era, tens que ir mais fundo ainda, tens que ir mais fundo, e eu dizia assim, mas mais fundo aonde? E mais fundo como? Então o processo foi muito interessante porque foi o perceber que de facto, e li muito, e estudei muito, e investiguei muito sobre o que é que de facto eu ainda tinha que aprender com o cancro. E foi muito claro para mim que o cancro obriga-nos a trabalhar nas tais 4 áreas da nossa vida. No corpo físico, ou seja, o que é que eu ainda não estava a dar ao meu corpo para ele se autocurar, porque o corpo tem uma capacidade de autocura enorme. O corpo sabe, se nós lhe dermos as coisas certas, se nós lhe dermos a energia certa e os alimentos certos, ele sabe fazer isso. Então, o que é que eu ainda não estava a dar ao meu corpo? Então, eu tive que alterar ainda mais a minha alimentação, ainda mais. E na altura falaram num tipo de alimentação que é o protocolo da doutora Johanna Budwig, que era uma bioquímica que nos anos 50 curava pessoas em estado terminal do cancro só com a alimentação. Então eu durante 2 meses eu segui aquela alimentação à risca. Eu nem conseguia sair de casa porque aquilo era quase tipo comer aquilo que o protocolo dizia de 1/4 em 1/4 de hora. E que era mesmo um processo de desintoxicação do corpo. Depois percebi que eu tinha que desconstruir muita coisa aqui. Porque eu estava com 40 quilos de peso, portanto eu não sabia se a quimioterapia se o meu corpo ia aguentar, não é? Portanto, eu achava, vai entrar aqui uma bomba atómica e o meu corpo não aguenta. Então, tive que desconstruir muita coisa no sentido de que a quimio não é uma bomba atómica. A quimio vai-me ajudar a matar as células más, mas eu tenho que aprender a proteger as células boas. Então, fiz muita coisa para isso, ou seja, passei a chamar a quimio enquanto eu lá estava, porque os meus ciclos de quimio eram 9 horas de quimio, portanto eu entrava no hospital às 9 e saía às 5 da tarde. Foi ótimo para eu trabalhar a paciência, porque eu era muito acelerada e, portanto, tinha que estar 9 horas com o catéter. E, portanto, eu só perguntava o que é que eu tenho que aprender e eles, trabalhas a paciência, agora é para trás aí, sossegada. E desconstruí que a quimio não tem que ser um problema. Então, chamei-lhe o meu elixir dourado. E cada vez que a quimio entrava, eu visualizava aquele elixir no meu corpo, porque eu só soube isto no fim, de facto eu tive muitas bênçãos durante este processo, porque só na última consulta é que a médica me disse assim, você não sabe como é que entrou aqui? Eu disse, não, entrei com uma leucemia linfocítica, que ela disse, não, você, só 30% das suas células é que eram células boas. 70% eram células cancerígenas. Portanto, eu, à partida, tinha 30% de probabilidade de sobreviver. Não é? Tinha 30% de probabilidade de sobreviver. Às vezes é melhor não termos essas informações. Foi ótimo, foi ótimo. Acho que, nesse caso, foi inteligente também da parte da médica, porque deixa-nos alguma esperança. Sim. Há determinadas coisas e isto, profissional de saúde, tem um trabalho que nem sempre é fácil. E eu passei por uma situação, foi precisamente o oposto, só que contextualizar, porque eu fui a 3 especialistas até perceber, ok, é mesmo isto, porque eu não queria acreditar. Claro. Com 30 anos, desportista, exato, aparentemente faço tudo o que é saudável, sigo a minha dieta à risca e isto vai-me acontecer. E
E quando fui ao primeiro médico, fiz análise de rotina, o médico, vamos fazer uma ecografia, isso à partida pode ser só um nó, ecografia. Fazer ecografia. Na ecografia, o médico da ecografia disse, David, a partir disto aqui é só um nódulo, não sei o quê, mas olha, para deixar consciência, depois levas a um especialista, convém sempre ir visualizando isso e pronto, acompanhando. Ou seja, 2 médicos, eu saí dali até mais ou menos descansado, afinal não é nada para me assustar. Mas eu, como gosto sempre de ter tudo controlado, acompanhar, marquei a mesma para depois ir ao especialista. O primeiro especialista que eu fui, eu saí de lá a pensar que ia acabar o mundo. Okay. Um senhor já com uma certa idade, o senhor olhou para o computador, ele mal olhou para mim, olhou para o computador, lá a ver o relatório, não sei se isto é bem só um nódulo, vou ter que observar. Observou? Bom, isto que está aqui, se for o que eu estou a pensar, isto é para ontem. Isto é para ontem, logo assim, numa situação que eu hoje ia saber que é precisamente o contrário, se calhar da situação que a Paula passou, que temos uma taxa de sucesso relativamente alta, vamos falar de, à partida, 90% a 95% de taxa de sucesso, e a forma como eu levei aquilo naquele dia foi, olha... É brutal. Isto é para ontem, não perca tempo, vamos fazer estas análises, e poderá muito provavelmente nunca ter filhos, não sei o quê, não sei o que mais, não sei quantos. Logo, assim... Numa primeira, eu saí de lá, engolir em seco, aquilo cai-me assim tudo. Sim. Nós sentámos numa cadeira do médico, Sim. que eu até já vinha mais ou menos tranquilo, já só ia mesmo por descargo de consciência, porque os outros médicos que me tinham dito, também fruto de ter identificado aquilo logo ao início, na análise de rotina, que aquilo à partida seria só um nódulo, ele ali já viu alguma coisa, e lá está, por ser especialista, que o indicava que não seria bem já só um nódulo, mas a forma como aquilo me foi dado, eu não estava preparado. Cai o mundo. Sim. Cai o mundo. E eu disse, calma. Fui outro especialista, e aí sim, depois explicou-me certinho, não, David, em relação a ter filhos ou não, fica descansado. Na maioria dos casos, isso resolve-se, portanto, a falar apenas de um dos testículos e tudo mais, né? Claro. E a partir daí comecei a ver as coisas com outra clareza. Sim. Mas o embate foi tão grande que eu saí de lá, eu naquele dia não sabia para onde é que me havia de virar. Sim. Eu tive, até digerir aquilo e até pensar, bem, eu vou falar com alguém das pessoas mais próximas de mim, não vou, eu tive que tirar ali um bocado primeiro para pensar naquilo antes de falar com alguém. Sim. E lembro-me que falei primeiro com a minha namorada e nesse dia, por acaso, os meus pais até me tinham ligado por causa de qualquer coisa, não lhes disse nada, eu ainda não estava... E são coisas que depois nós começamos a digerir e depois começamos a tentar ver com mais clareza e lá está a pensar, não, o que é que a vida nos está a ensinar? O que é que a vida nos está a pedir? O que é que está a pedir? Há aqui alguma coisa. Sim. E houve uma coisa que eu achei muito engraçado também aqui em comum com a Paula. Aliás, eu aqui queria frisar que eu acho que é muito bom esta atitude que a sua médica teve de há determinadas coisas que às vezes, e sobretudo sem termos a certeza ou ainda dados concretos, vamos tentar pelo menos que a pessoa tenha uma noção da realidade, mas que não tirar a esperança às pessoas. Sim, exatamente. Porque depois depende depois muito de como cada um recebe a coisa, mas por norma já são situações que não são fáceis. E o embate também, o profissional que está do outro lado também tem muito peso nesse embate que nós vamos ter. Imenso. E eu quando fui depois para as sessões de quimioterapia, na minha família todos gozavam com isso, porque gozavam no sentido de brincarem com a situação, porque eu dizia, bem, hoje é o dia de tomar a minha vitamina. Eu não dizia quimioterapia, dizia, é o dia de tomar a minha vitamina. Então eu ia falar, mas já que aquilo eram vitaminas que me iam ajudar a recuperar. Exatamente. Porque lá está, nós temos que, aquilo já tem o embate que tem, nós temos que usar a nossa mente para nos ajudar, a nosso favor, o nosso corpo a nosso favor, as nossas células a nosso favor, e os pensamentos contam muito. Imenso. Por isso nós brincamos com isto, mas eu acho que só quem passa sabe o quanto é importante termos a mente a nosso favor. Sim. David, eu acho que o que estás a dizer é crucial, porque é importante nós percebermos, eu gostava de deixar esta mensagem, que é, uma doença em primeiro lugar não é um castigo. E não é nada de mal. Eu gosto de dizer muito esta frase porque é verdade, uma doença está ao serviço da vida, não está ao serviço da morte. Uma doença, e principalmente uma doença que pode ser mortal, é um grito da alma pela vida. Então, ou seja, ninguém nos quer mal. Então, uma doença está-nos a pedir é para nós olharmos para mais alguma coisa que ainda não vimos. Então, o processo de uma doença é sempre, nós temos que olhar para ela como um todo. Ok, o que é que eu tenho que mudar ao nível do corpo, não é? Quais são os pensamentos que eu tenho em relação a isto, porque isso é crucial. Eu lembro que a médica, quando me disse, você tem uma doença linfocítica, uma leucemia linfocítica crónica, e eu pensei assim,
foi logo, o pensamento imediato foi, mas eu não vou morrer disto. Eu nem lhe disse, mas eu senti tão forte cá dentro, eu não vou morrer disto. E estou cá, mais viva do que alguma vez estive. Então, a parte dos pensamentos é crucial. Como é que nós vamos para uma sessão de químio? É isso? É a minha vitamina ou vai ser a minha bomba atómica? Ok? E depois toda a parte, claro que eu na altura pensei assim, mas para além disto tudo, o que é que a doença me está a mostrar? Porque uma doença, qualquer que seja, pode ser uma gripe ou pode ser um cancro. Uma doença é sempre um mensageiro. Traz sempre uma mensagem de alguma coisa que nós ainda não vimos e que precisamos de ver. Paula, porque isto é aqui, eu acho que é aqui o desafio. E é aqui que é importante as pessoas aprenderem ou terem algumas ferramentas para desconstruir. Como é que nós sabemos qual é a mensagem? Eu comentei há bocado contigo, nós já combinámos que nos íamos tratar por tu. Claro. Que no teu livro havia uma parte muito gira, porque eu fui lendo o teu livro parcialmente, que a minha namorada gostou tanto, adorou o teu livro, que eu quase todos os dias tinha fotos, tens que ler esta parte. Então, apesar de eu não ter lido corrido, já li umas boas partes do livro. E há lá uma parte que fala precisamente também, que ajuda logo aqui também a percebermos algumas coisas, que é muitas das situações do foro psicológico associadas à parte do pai, situações da parte do físico associadas à parte da mãe, aqui damos alguns indicadores, mas depois haverá também órgãos que possamos identificar que estão relacionados, por exemplo, situações mais relacionadas com o fígado ou com rins, poderão estar relacionadas com um tipo de situações. Há assim alguns indicadores que nos possas deixar para quem quer às vezes perceber por onde é que pode começar esta pesquisa? Sim, olha, toda a doença tem uma origem emocional, toda. Então, a primeira mensagem é nós descobrimos qual é a emoção que está associada à doença, ou seja, o que é que ainda não foi digerido emocionalmente, o que é que ainda está ali. Claro que um cancro é uma doença que tem associadas as emoções dos ressentimentos, das mágoas, ok? Portanto, com quem é que eu ainda tenho mágoas? Com quem é que eu ainda tenho ressentimentos? E um cancro, obviamente, no sítio onde tem muita informação. Por exemplo, o fígado está muito ligado a raivas, ok? E está muito ligado a toxinas, portanto, é o fígado que purga todas as toxinas. Então, quando há muitas coisas relacionadas com o fígado, a questão é sempre o que é que eu ainda, que mágoas é que eu ainda guardo? E às vezes são coisas tão inconscientes da vida, desde a nossa infância, que nós vamos pondo para debaixo do tapete. Depois, por exemplo, os intestinos estão relacionados com o passado. Ou seja, isto são tudo coisas da medicina tradicional chinesa. Eu não tirei nenhum curso de medicina tradicional chinesa, mas como li muito e como estudei muito, há muita coisa. E depois as constelações mostraram-me também muita coisa e mostram-me muita coisa. A constelação é um campo de observação, não é? Então, os intestinos estão muito ligados ao passado. Todas as questões do foro, dos intestinos, as doenças de Crohn, prisão de ventre, tudo isso tem a ver o que é que ainda está preso no passado, ok? O que é que ainda não foi solto. As questões, por exemplo, do estômago têm a ver com questões não digeridas. O que é que eu ainda não digeri? Eu posso dizer, por exemplo, que há cerca de 2 anos tive uma amiga minha que faleceu com cancro no estômago e pronto, e foi uma coisa que ela não conseguiu digerir, que foi a morte de um filho. Ela nunca conseguiu digerir aquilo, nunca conseguiu olhar para aquilo e aquilo ficou ali. Aquela coisa a moer, não é? Aquela dor a moer. E, portanto, por exemplo, tudo o que tem a ver com ossos, não é? Tem a ver com a nossa estrutura, com o nosso esqueleto. Então, o que é que não está saudável na nossa estrutura familiar? Leucemia tem a ver com o sangue. Sangue, não é? Sangue da nossa família. Então, o que é que ainda precisava de ser visto na minha família de sangue? E, de facto, havia ali muita coisa. Linfoma, quando nós temos um linfoma, nós vamos tendo caroços, não é? Eu tinha caroços em todas as partes do meu corpo, todas. E o linfoma tem a ver com conflitos não resolvidos. Portanto, e os conflitos podem ser de todo o género. Ou seja, o trabalho onde eu estou que já não me satisfaz, que já não é aquele o trabalho para mim, a relação em que eu estou
que era o meu caso também, uma relação em que eu estava que já não era uma relação serena, não é? Portanto, com o que é que eu ainda estou em conflito? Com que ou com quem é que eu ainda estou em conflito? E, portanto, tudo, de facto, ou seja, eu gosto muito de dizer isto porque é verdade, o corpo guarda tudo o que se passa connosco, tudo. Nós temos registado no corpo o que se passa connosco e temos também, trazemos no corpo as memórias do nosso sistema familiar, as memórias não resolvidas, os traumas não resolvidos do nosso sistema familiar, que vão se manifestar mais tarde ou mais cedo à nossa frente. Se tivermos que ser nós a ter que ir olhar para aquilo. E foi isto que as constelações me mostraram. Foi que, de facto, as constelações mostraram, nessa tal, tu perguntaste-me como é que surgiram as constelações. Então, nesta busca de procurar sempre que a minha vida fosse mais fácil e fosse mais fluida, eu um dia dei de caras com uma demonstração de constelações. Porque eu tinha tido um casamento que não tinha resultado, a seguir à morte do meu pai, depois casei outra vez e o casamento também falhou, e eu pensei assim, então, mas porquê? O que é que está por trás disto? Tem que haver uma origem. E um dia fui inscrevi-me num workshop que eu nem sabia o que é que era, e fui parar a um workshop de constelações. E eu digo-te, eu descobri ali um mundo completamente novo. Eu, quando entrei para as constelações, eu via a vida assim, e quando saí das constelações, eu via a vida assim. E eu pensei assim, uau, o que é isto? E vi pessoas a serem consteladas com histórias super difíceis, de abusos sexuais, etc., e a saírem outras. E eu digo assim, é isto que eu quero fazer na minha vida. É esta a medicina que eu ando à procura. É esta a medicina que eu andei à procura desde os meus 4 anos de idade. Então, a partir daí fui fazer a formação e comecei. E hoje, quando abro uma constelação, e eu já vou explicar exatamente o que é. Quando eu abro uma constelação, tu nunca se sabe o que é que vai ali encontrar. É como um médico. Quando abre um corpo, tem uns exames de diagnóstico, não é? Tem uns exames de diagnóstico, mas quando abre o corpo é que, de facto, vê o que é que lá está. Então, é a mesma coisa na constelação. A constelação permite-nos ir a partes do nosso inconsciente que nós não conhecemos. E eu gosto de dar esta imagem porque é uma imagem muito fácil de perceber. Imagina, David, que estás completamente presente com todos os teus sentidos e que estás a olhar para um iceberg. Todos nós só conseguimos ver o que está visível no iceberg, aquilo que os nossos olhos enxergam. Mas todos sabemos também que a maior parte do iceberg está dentro d'água. Não é? 90% do iceberg está dentro d'água. Então, aquilo que nós vemos na vida, através dos nossos olhos, é uma pequenina parte. Mas aquilo que afeta a nossa vida é o iceberg todo. Então, as constelações permitem-nos ir a essa parte que está oculta. É essa parte que nós não vemos, mas que está no nosso inconsciente pessoal e no nosso inconsciente familiar. E que agora começamos a descobrir que também há muita coisa no inconsciente coletivo, masculino e feminino. Porque, quer dizer, nós não nos podemos esquecer que houve várias guerras, não é? E continua a haver, infelizmente. Não é? E essas coisas deixam marcas na humanidade, na energia da humanidade. Então, não é muito comum hoje em dia, e isto acontece só depois da pandemia, porque veio um bicharoco microscópico que de repente une isto tudo e que mostrou que nós não controlamos nada, não é? Porque gastávamos rios de energia a pensar que controlávamos a vida e percebemos que não controlamos nada. E depois da pandemia, depois do Covid, de repente nós começamos a ter que, nas constelações, começam a surgir questões que existem no inconsciente coletivo, feminino e masculino, e que precisam de ser olhadas, e precisam de ser vistas, e que estão a afetar a nossa história. Então, e aquilo que eu encontro mais no inconsciente coletivo feminino é muito simples. As mulheres trazem muita raiva do inconsciente coletivo feminino. Porque basta pensar o que é que as mulheres passaram nas guerras.
não é? E, portanto, elas trazem muita raiva. E quando isso também já existe, portanto, é como se fosse uma nuvem grande, ok? Que já traz isso. E depois, quando vamos para o inconsciente familiar daquela família, e se isso existe ainda, questões de relações, de casais mal resolvidas, etc., isso é atiçado na energia dessa mulher. E, portanto, de facto, as mulheres já trazem isso. É do inconsciente coletivo feminino. E os homens trazem o quê? Trazem muita culpa e muita raiva. E estas três emoções, a raiva, a culpa, os homens, desculpa, trazem muita culpa e muita vergonha. As mulheres é que trazem raiva. E, portanto, estas três emoções, a culpa, a raiva e a vergonha, são as principais emoções que afetam e que bloqueiam a nossa vida. E se tu me perguntasses, naquela altura do cancro, mas tu és uma pessoa que tens ressentimentos, eu dizia, não, tenho a minha vida toda resolvida. Pensamos nós às vezes, não é? Pensamos nós. Só que, lá está, quando tens que ir mais fundo, tu percebes que há aqui coisas que eu ainda não tinha apetecido olhar, porque são coisas duras, porque são coisas dolorosas. E eu digo-te, eu sou uma privilegiada, eu sou uma abençoada. Não é? Porque hoje em dia, quando faço constelações, descubro que há histórias mesmo muito difíceis. E eu não passei nada disso, não é? E mesmo assim, tinha muita coisa para resolver. E, portanto, ou seja, isto para mostrar que o que é que as constelações permitem? As constelações trazem à luz, do inconsciente para o consciente, o que está oculto na nossa história e na história da nossa família e que está a criar perturbação e que nós não veríamos de nenhuma outra maneira. E tu dizes-me assim, toda a gente tem que fazer constelações. Não. As pessoas que sentirem que a sua vida flui, tudo bem. Agora, e também é importante dizer que há pessoas que pensam que as constelações só resolvem questões no seio da família. Não. Tudo tem uma origem. Se há qualquer coisa que não flui, pode ser um problema nos relacionamentos, um problema no trabalho, um problema com o dinheiro, um problema com a saúde, é porque algo precisa de ser visto. Há uma origem para essa questão. Então, as constelações permitem ir ver onde é que está essa origem. E então, o cancro, retomando a tua pergunta de há bocado, um cancro tem sempre a ver, uma doença é sempre uma mensageira, e como é que nós podemos descobrir a mensagem? Qual é a parte do corpo onde essa doença se manifesta? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, para mim a gripe, e pode ser uma gripe de 3 dias, é o sinal de que eu tenho que parar. Porque eu, como tenho muita energia, eu com 37 de febre eu fico knockout. Então, eu muitas vezes pensava assim, mas porquê que eu tinha muitas gripes, não é? E eu pensava assim, mas porquê? Ok, claro que havia aqui uma fragilidade do sistema imunitário também, mas hoje para mim é muito claro. Quando me aparece assim um sintomazinho de gripe, já sei, ok, então eu vou parar, não há problema. Não precisas mostrar mais. Eu vou parar e vou cuidar de mim, vou ter esse descanso que o meu corpo me está a pedir. E, portanto, isto só para dizer que mesmo uma pequenina gripe tem um sinal e tem uma mensagem. E, portanto, vamos olhar para a parte do corpo. Qual é a parte do corpo que está a ser afetada? O que é que está sobrecarregado? E a partir daí é começar, de facto, eu hoje, obviamente, sou uma apaixonada por constelações e pronto, e todas as doenças têm uma origem, e já fiz muitas constelações com questões muito complexas de cancros, etc. Ainda este domingo que passou fiz um grupo de constelações e uma pessoa quis pôr um tema que era um cancro no peito e é tão bonito ver quando escolhemos uma pessoa para representar o cancro e percebemos que à medida que a constelação se vai desenrolando, porque obviamente questões no corpo têm quase sempre a ver com 2 fatores essenciais, que é questões não resolvidas com a mãe. O que é que ainda está para ser resolvido com a mãe? O quê? Porque a mãe representa a vida, a mãe representa o corpo. Nós estamos dentro da mãe 9 meses, comemos do que ela come, bebemos do que ela bebe, sentimos o que ela sente. Então, é uma relação
com o corpo, com tudo. Então, doenças físicas têm quase sempre a ver com questões não resolvidas com a mãe e têm também a ver com mais 2 fatores, que é quem é que está excluído na família? Quem é que ainda está excluído? E tu dizes-me assim, mas ninguém está excluído numa família. E eu digo-te uma coisa, David, não encontro uma família em que não haja exclusões. E o que é que são exclusões? São crianças, abortos, provocados ou naturais. E repara, hoje nós falamos de um aborto de uma maneira muito simples e fácil e aberta, mas os nossos avós não falavam, os nossos pais também muitos não falavam, porque é duro olhar para isso. Então, era segredo. Então fica ali excluído, ninguém fala. Então, os abortos provocados ou naturais precisam sempre de ser vistos. E depois há muitas outras formas de exclusão. Por exemplo, crianças que nasceram e morreram muito cedo, umas à nascença, outras no parto, outras muito criança. Por exemplo, pessoas que por alguma razão foram excluídas da família ou porque tinham comportamentos que provocavam vergonha. Por exemplo, alcoólicos, toxicodependentes, não é? Tudo isso são formas de exclusão. Então, e quando alguém está excluído num sistema, mais à frente, alguém vai se excluir também, por amor. Mesmo que não tenha conhecido. Ainda de manhã estive a fazer uma constelação e uma pessoa, de repente, ela está cheia de problemas de saúde e, de repente, descobrimos na constelação que tinha havido uma tia que tinha morrido no parto, portanto, uma irmã da mãe que tinha morrido no parto, portanto, ela nunca conheceu a tia, não é? E quando eu lhe pedi para ela olhar para uma peça que representava a tia, ela começou a chorar e disse-me assim, mas eu nem conhecia esta tia. Como é que eu posso ter uma ligação com ela? Porque é uma ligação de alma. E a nossa ligação principal não é a ligação visual, essa é muito pequenina. A maior ligação é a ligação da alma. Então, ela tinha uma ligação de alma com aquela tia, que não ficou, que não conheceu, e era como se ela dissesse, tu não ficaste, eu também não tenho o direito de estar na vida. E estava com cancro, e estava com uma série de problemas e uma série de coisas. E, portanto, depois, obviamente, que por amor, porque a nossa necessidade principal é a necessidade de conexão, e a nossa principal necessidade é a conexão ao sistema familiar, porque não há um ser vivo que viva isolado, não é? Então, nós vamos repetindo, para pertencer, nós vamos repetindo o que a nossa família vive. Se os nossos pais foram infelizes, eu também vou ser infeliz, para pertencer. Se os meus pais perderam um filho, eu também vou perder. Então, vamos repetindo, por lealdades e por amor, o que se passa no nosso sistema familiar, e para pertencermos, mas vamos protelando a infelicidade. Paula, eu vi num podcast com a Rita Alvim. Sim. Ela não só partilhou uma história muito interessante também nesse sentido, como referiste inclusive que muitas vezes nós, quando quebramos quase esta ligação que temos, sim, com pessoas às vezes da nossa família que nem conhecemos, sim, temos um sentimento de culpa, mas que é um sentimento de culpa positivo, bom, que é, estamos a quebrar algo nessa linhagem que no fundo não nos estava a fazer bem, uma ligação, seja ela qual for, que não nos estava a fazer bem. E isso é curioso, olhar para a culpa como algo positivo. Olha, há 2 tipos de culpa, isso é muito interessante esse tema, porque sabes que eu acho que estes podcasts servem muito para nós desmistificarmos muitas coisas. E uma delas é que a culpa é má. Ok? A culpa, já ver, há 2 tipos de culpa. Se tu carregas uma culpa alheia, se o teu sistema tem uma culpa, e se tu carregas por amor essa culpa alheia, essa culpa é muito pesada. Pesa-te. E é muito fácil tu olhares na rua e observares o corpo das pessoas. As pessoas que têm culpa são pessoas que estão curvadas. Porque a culpa pesa. Ok? Tem um peso. Mas há uma culpa boa, que é a culpa que nos ajuda a crescer. E não é possível crescer sem sentirmos culpa. Mas essa culpa é a culpa que te faz olhar para o sistema e dizer assim,
mesmo que vocês tenham sofrido, mesmo que tenha sido difícil para vocês, eu vou fazer diferente. Para honrar tudo o que vocês passaram. Então, nós não conseguimos crescer sem sentir culpa. Mas essa culpa é uma culpa boa, é culpa de crescimento. E essa culpa é uma culpa leve. Porque tu vais sentir culpa durante um bocadinho de tempo, mas depois de repente começas a fazer as tuas coisas e começas a concretizar e começas a dizer assim. E os teus pais ou o teu sistema vai dizer assim, que bom, afinal fizemos alguma coisa de jeito. Portanto, aquilo que nós verdadeiramente podemos fazer de melhor pelo nosso sistema familiar, mesmo que tenha sido difícil para eles, é construirmos a nossa história. Fazermos por nós. Aproveitar a vida que chegou até aqui e fazermos por nós. Mas isso exige duas coisas. Que é essa culpa, que é de dizer, eu agora vou virar e vou construir a minha história com tudo o que recebi, mas vou construir a minha história. É essa culpa. E exige coragem também. Porque se nós ficarmos sempre aqui virados para o nosso sistema, nós não crescemos. Nós estamos a repetir o que a minha mãe viveu, o que o meu pai viveu, ou o que a minha avó viveu, ou o que a minha bisavó viveu. Mas é engraçado, Paula, que várias vezes quando falas do sistema, dás a entender que o sistema é algo que está atrás de nós. E acho que isso é importante realmente nós percebermos. Claro. É algo que está lá atrás. Claro. E nós temos que ser capazes de seguir o nosso próprio caminho. Claro. Que ferramentas é que podemos dar às pessoas que nos estão aqui a ouvir para seguir o seu caminho? Muitas vezes para o que é que podem identificar que não está a ser necessariamente positivo e como é que podem quebrar essa ligação, sentir essa culpa de forma boa, no fundo? Olha, tu só consegues seguir o teu caminho se tu honrares o que está atrás. Ou seja, se tu tiveres um sentimento de gratidão pela vida que tu recebeste. E isso, repara, eu gosto muito de dizer isto porque é isto que eu vejo nas constelações. Muitas vezes pessoas ainda a cobrar coisas dos pais. Porque a minha mãe não fez isto, o meu pai não fez aquilo, ele devia ter estado mais presente e deram um pouco, etc. Não deram pouco. Deram a maior coisa que existe, que é a vida. Não há nada maior do que isso. E não sabemos muitas vezes ao preço que lhes custou a eles. Porque nós verdadeiramente não sabemos nada da vida dos nossos pais e dos nossos avós. Não sabemos nada. Não sabemos as dores que carregaram, os sofrimentos que suportaram, os sacrifícios que fizeram. Não sabemos nada. E mesmo assim, ainda ousamos criticar. Então, a coisa mais importante para nós conseguirmos fazer o nosso caminho é, primeiro, olhar para os nossos pais e vê-los como grandes e nós apenas como pequenos. Porque sabes que um dos grandes problemas de nós não conseguirmos fazer o nosso caminho é quando nós não estamos no nosso lugar. Imagina uma família como se fosse um puzzle. Tu num puzzle, enquanto não tiveres as peças encaixadas, tu não consegues ter o puzzle estruturado. Então, há muitos filhos que não veem os pais como os pais, os grandes que deram a vida. Então, a primeira coisa que podemos fazer, uma coisa tão simples, que é visualizar os pais à frente e baixar a cabeça. Isto coloca-nos no nosso lugar. No nosso lugar de humildade. Somos pequenos, somos filhos. Não sabemos nada da vida dos nossos pais. Mas recebemos tanto, que foi a vida. Então, quando nós conseguimos fazer este movimento de reconhecer os pais como grandes e nós apenas como pequenos, ok? E agradecer a vida que veio dali, com tudo tal como veio, ou seja, isso dá-nos uma sensação de gratidão. E depois disso, agora, ao construir a minha história, eu honro a vossa. Porque, repara, o que é que os pais mais querem quando olham para os filhos? Qual é a maior satisfação que podemos dar aos nossos pais? É felicidade, sucesso. Exatamente. Seja isso o que significar, porque nós sabemos que o sucesso é relativo, mas serem felizes. Exatamente. Portanto, quando os nossos pais nos veem felizes e realizados, é a melhor alegria que lhes podemos dar. Mesmo quando a vida é muito difícil para eles internamente, e eu vejo isso nas constelações, dizem assim, fiz alguma coisa de jeito, a minha vida não foi em vão. Percebes? Então, é isto.
em vez de ficarmos ali agarrados a queremos resolver a vida do pai e da mãe, que nunca vamos conseguir resolver. Nunca vamos conseguir resolver. Porque o pai e a mãe são os grandes e eles é que decidem a vida deles. E isso pode criar desequilíbrios. Quando começamos a ver filhos a tentarem resolver a vida dos pais, vamos inverter ciclos e cria-se certos desequilíbrios. Não é? Exatamente. Ou seja, nós, em relação aos nossos pais, podemos apoiar os nossos pais. Podemos apoiar. Por exemplo, neste momento a minha mãe tem 93 anos. De vez em quando precisa de apoio para marcar uma consulta, etc. Obviamente já está num lar, precisa desse apoio. Mas isso é apoiar. Agora, quando um filho se põe a dizer aos pais o que é que os pais têm que fazer, ele está a sair do lugar dele. Porque quem é que diz o que é que os outros têm que fazer? São os pais aos filhos. Olha, não vais por aí, porque podes cair, não ponhas aí a mão, podes-te queimar, é melhor proteger-te do sol, etc. Portanto, isto são quem diz ao outro o que é que tem que fazer, está-se a colocar numa posição superior, de cuidado. Então, os pais são sempre os grandes. Portanto, os pais é que dizem aos filhos o que é que têm que fazer. Quando o filho se põe a dizer a um pai ou a uma mãe o que é que tem que fazer, está a sair do seu lugar de filho. Ok? Quando se põe a dizer, o meu pai devia fazer isto. Não, o teu pai não devia fazer nada. O teu pai faz aquilo que ele quer fazer com as escolhas dele e assume a responsabilidade por isso, porque o teu pai é o grande. E isso é muito libertador até para os filhos. Super! Porque às vezes os filhos, lá está, sentem alguma mágoa, ou porque os pais fizeram, ou porque os pais deviam fazer. Eu acho que todos nós em algum momento já passámos por isso. E quererem de alguma forma que os pais façam diferente, não vai resolver nada. E vai pôr pressão e stress sobre os filhos. Claro. E por isso é que é preciso, vais sentir culpa quando fizeres isto. É uma culpa boa. Mas é uma culpa boa. É o caminho dele, ele tem que Exatamente. decidir. E podes dizer assim, pai e mãe, o que precisarem e eu puder dar, eu estou aqui. Porque imagina, por exemplo, que tu um dia tens filhos. Ok? E o teu pai te fora e te diz, olha, David, eu preciso que tu faças isto. E de repente tu tens o teu filho no hospital e dizes assim, pai, não posso. Eu tenho que ir cuidar do meu filho. Ele é a tua prioridade. Quando constituímos uma família, a família que constituímos é a nossa prioridade. Ok? É ali o nosso lugar. Porque daqui já recebemos. Não é? Então, vai haver situações, por exemplo, quando o teu pai diz assim, ai David, tu devias era ser, sei lá, engenheiro. E tu dizes assim, não pai, mas eu não quero ser engenheiro. Eu quero é ter um ginásio, é isto que me dá alegria. Tu naquele momento sentiste um bocadinho de culpa. Mas assim é que estás a construir o teu caminho, porque senão estavas a fazer a história que o teu pai queria que tu fizesses. Então, este processo de nós colocarmos no nosso lugar, eu gosto muito de uma frase que diz que nós, só quando estamos no nosso lugar é que nós temos força para ir para a vida. Portanto, o primeiro passo para tu seguires o teu caminho é colocar-te no lugar de filho. E dizer, ok, a vocês o que é vosso. E eu, com a vida que recebi, vou fazer algo de bom. Com aquilo que eu conseguir. Com as minhas escolhas. Porque é verdade, não é? Os pais também fizeram as escolhas deles e tiveram consequências. E tu também vais fazer as tuas escolhas e tens determinadas consequências. Não é? Então, é isso. Portanto, o primeiro passo é nós colocarmos no nosso lugar. Depois, agradecermos tudo o que recebemos dali. E construirmos a nossa história. Conseguirmos ter a coragem para virarmos e conseguirmos fazer o nosso caminho. Com as consequências que houver daí. Não é? E, portanto, é uma visão que traz muita clareza. Claro. Logo por aí nós percebemos nós queremos perceber por onde é que eu posso começar então para evoluir neste campo, para me tornar melhor neste campo. E este acho que é um ponto muito fácil de se perceber. Sim. É no fundo sermos gratos por aquilo que recebemos, mas percebermos que não nos compete a nós ditar o caminho lá para trás, ou para os nossos pais, para os nossos avós, mas sim seguirmos o nosso caminho. Somos livres para isso, temos vida e a vida no fundo dá-nos liberdade para isso. Sabes porquê? Porque, agora vou dizer isto que é muito importante, quando imagina que tu te pões a dizer ao teu pai o que é que ele tem que fazer. Tu verdadeiramente, inconscientemente, estás-te a colocar no lugar de quem? Do pai. Do pai dele, do teu avô. Do avô.
E inconscientemente estás a dizer ao teu avô, tu não foste bom pai para o meu pai. Porque tem que vir aqui uma outra pessoa a assumir o papel de pai Claro. e dar conselhos. Claro, como tu não foste bom pai, eu é que vou assumir essa responsabilidade. Portanto, tu não só não estás a ver o teu pai como pai, como não estás a ver o teu avô como o pai do teu pai, como o avô. E Paulo, só o facto de nós mudarmos esta postura perante a vida, de acordo com a tua experiência, há pessoas que começam logo a notar diferenças Claro. a nível de saúde e a nível de outros Claro, aspectos. claro. Logo. Porque isto é tão libertador. Porque imagina mais uma vez aquela imagem do puzzle. Tu estás, uma família é como se fosse um puzzle, 5.000 peças, 10.000 peças, não interessa. Tu estás a tentar encaixar a tua peça num sítio que não é aquela. Ok? Quando tu encaixas a tua peça naquele sítio, tu permites que o teu pai faça a função de pai com tudo o que ele tem. Coisas boas e coisas menos boas. Não há pais perfeitos. Todos somos humanos. Todos. Portanto, ninguém vai estar à espera que o pai seja perfeito e que a mãe seja perfeita. Mas foram os pais que nos deram a vida. E isso só, os pais dão-nos a vida, que é a maior coisa que existe, e dão muito mais. Dão o suficiente para nós chegarmos aqui. Porque senão podíamos ter morrido à fome, podíamos ter morrido ao frio. Não é? Portanto, eles deram-nos muito mais. Deram-nos o suficiente para estarmos aqui. E repara, David, se nos tivessem dado tudo, se tivessem sido aqueles pais perfeitos, tivessem dado tudo o que nós precisávamos, nós tínhamos ficado assim. Crianças, porque era tudo tão bom, não saímos do colo. E, portanto, é exatamente o que nós não temos dos pais que nos impulsiona a ir para a vida procurar. Ok, eu vou procurar. Então, quando nós encaixamos a peça do puzzle, nós permitimos que o pai seja o pai, com tudo o que ele tem, e de repente o puzzle começa a se encaixar. E quando nós estamos no nosso lugar, é quando nós temos força para ir para a vida. E há 4 áreas que são afetadas quando nós não estamos no nosso lugar, que são as principais 4 áreas da nossa vida. A saúde, o trabalho, as relações e o sucesso. E o dinheiro. Então, aliás, eu costumo dizer, eu dou formação em constelações e costumo dizer aos meus alunos, a coisa mais importante que vocês podem fazer numa consulta de constelações é levar a pessoa a ocupar o seu lugar, a encontrar o seu lugar. Porque quando tu estás no teu lugar, tudo flui. Não é? Já estás na peça no puzzle e repara, e há uma coisa que é muito importante, que é encontraste o teu lugar e não pode faltar nenhuma peça. Porque se faltar uma peça, o puzzle descamba todo. Então, é importante procurar também isto. Quem é que falta no sistema? Okay? Quem é que falta? Quem é que foi excluído? Às vezes chegam pessoas que dizem assim, eu não tenho pai. Eu disse, não, isso é impossível. Ou eu não tenho mãe. Não, isso é impossível. Todos somos o resultado de um espermatozoide e de um óvulo. Todos. Então, tu tens o pai e a mãe dentro de ti. Mas o meu pai não esteve presente. Está bem, mas está dentro de ti. Todos. Portanto, o pai e a mãe estão sempre presentes em todas as células do nosso corpo. Não há uma pessoa que não tenha pai, nem que não tenha mãe. Podem não ter estado presentes, mas fizeram a coisa mais importante. Foi deixar lá aquela sementinha. Então, todos nós trazemos o pai e a mãe aqui dentro. E se eu estou em guerra com a mãe ou com o pai, eu estou em guerra cá dentro. Então, por isso é que muitos dos problemas de saúde têm a ver com esses conflitos. Com quem é que eu ainda estou em guerra interna? Ok? Com quem? Com o pai, com a mãe? Com quem é que eu ainda estou em guerra? Quem é que falta? Ok? Quem é que está excluído? E obviamente que, pronto, já tenho feito, às vezes surgem constelações em que a pessoa, por amor a alguém que partiu, quer partir também. E a pessoa tem consciência disso? Não tem. Só surge numa constelação. Muitas vezes surge. A pessoa sabe, é que não tem força, ou seja, sabe que não tem vontade de estar na vida, mas não sabe porquê nem por quem. E de repente, tu, numa constelação, escolhes uma pessoa para representar, porque numa constelação nós olhamos muito para os movimentos do corpo, e há determinados movimentos do corpo que indiciam que há pessoas que partiram, não é? E quando tu escolhes essas pessoas e começas a perceber a ligação que existe entre essa pessoa que diz que não tem vontade de estar na vida, etc., e essa que partiu. E depois pergunta-se, partiu alguém que tu gostasses muito? Sim. O meu avô, a minha avó, não sei o quê e tal.
E, portanto, percebes? Ou seja, é uma coisa muito inconsciente, porque nós vivemos como aquela imagem do iceberg, nós vivemos a nossa vida, a maior parte da nossa vida, de uma forma completamente inconsciente. Porque o nosso instinto principal é o instinto de sobrevivência. Então vamos pondo tudo cá para baixo. Eu preciso sobreviver, eu vou sobreviver. Então vamos pondo tudo cá para baixo. Okay? Para lá, para aquele iceberg, lá embaixo. Então fica tudo ali. E obviamente que vamos vivendo, não é? Mas há alturas na vida em que, de repente, a vida diz assim, não, desculpa, tens que olhar para isto. Não podes continuar a excluir isto, não podes continuar a ignorar isto. Então, vamos ter que olhar para isso. E, portanto, obviamente que as pessoas só surgem nas constelações quando têm alguma coisa que não está bem na sua vida, não é? E portanto, é isso. Portanto, isto para dizer que qualquer coisa que não flua na vida, pode ser trabalho, relações, pode ser dinheiro, sucesso. Há pessoas que dizem, eu sinto a minha vida bloqueada. Ok, isto é um tema importantíssimo para ser olhado em constelações. O que é que está ali a bloquear a vida daquela pessoa? E é tudo sempre inconsciente. Nas constelações nós trabalhamos com o inconsciente e trabalhamos com a alma, porque o caminho da alma é o caminho da verdade. Quando nós vamos procurar as respostas ao nível da mente, nós ficamos presos nas ilusões da mente. Porque a mente mente. Não é? A mente só encontra uma parte. Mas há muito mais do que isso. E como é que podemos fazer este caminho da alma, este caminho mais espiritual? Há algumas práticas diárias, falámos há pouco da meditação, do yoga, da própria alimentação, que nos ajuda a desintoxicar, mas com o tempo sei que também foste percebendo o que é que funciona, o que é que não funciona, claro. Mais por aqui, mais por ali, se calhar é o equilíbrio, não é? Sermos fundamentalistas. E há alguns pontos que consideras que sejam fundamentais para nos conectar com esta parte espiritual, para nos ajudar a ver com mais clareza a vida? Olha, é muito interessante porque tu disseste aí uma palavra que foi crucial para o meu processo todo do cancro, que foi o equilíbrio. Então, o cancro ajudou-me a descobrir que em tudo nós temos que encontrar o equilíbrio. O equilíbrio na alimentação, o equilíbrio nas nossas emoções, o equilíbrio no nosso dia-a-dia, o equilíbrio na nossa maneira de pensar e até o equilíbrio em tudo o que fazemos na vida. E por exemplo, a questão da medicina para mim foi muito importante porque eu quando comecei com os tratamentos do cancro, tenho muitos amigos dentro das áreas das medicinas naturopatas, eles diziam, Paula, tu não precisas fazer quimio, tu vais conseguir curar isso. E eu tive um mês ali na dúvida, faço, não faço. E um dizia, fazes naturopatia, o outro dizia, tens que fazer ozono, o outro fazia, etc, etc. E eu tive um mês. E tive a pôr os meus médicos em stand-by, a perceber o efeito que aquilo ia ter. E fiz essas experiências. E os indicadores subiram. E eu perguntava sempre nas minhas meditações, como é que eu tenho que fazer? E a palavra que me vinha é, encontra o equilíbrio das duas medicinas. Portanto, eu fiz químio, mas eu fiz muita coisa da medicina não convencional para ajudar. E, portanto, e depois lembro-me que pensei assim, de facto é isto. Se eu trabalho em constelações e se o processo de uma constelação é um processo inclusivo, de incluir, como é que eu posso escolher uma medicina? Nunca podia escolher uma medicina. Nunca. Não é? Então, como é que eu podia escolher uma medicina que várias pessoas que deram a vida por ela, anos e anos e anos e séculos de investigação, nunca podia. Portanto, eu conciliei e encontrei o equilíbrio das duas. Portanto, isto é muito importante. E em relação a isso que me estás a dizer, como é que a pessoa pode começar a descobrir um bocadinho mais sobre si? Que é isso que nós todos andamos um bocadinho à procura. Não é? Que é... eu acho que, obviamente, a meditação ajuda muito, mas há pessoas que me dizem assim, eu não consigo meditar porque eu não consigo estar parada. Ok, então, se não consegue meditar, respira conscientemente. Porque todos nós respiramos. Só que nós não temos consciência da respiração que fazemos. E a maneira como respiramos é a maneira como vivemos.
E se eu tenho uma respiração muito superficial, ok? Se eu tenho uma respiração só aqui, no diafragma, ok? Eu vivo uma vida assim, superficial e agitada. Okay? Então, o que nós temos verdadeiramente que aprender é uma respiração abdominal, que é a respiração das crianças. Se nós olharmos para uma criança quando nasce, nós vemos a barriga. Okay? Esta é a respiração que nos conecta à nossa essência. Okay? É nós respirarmos, é muito simples, quando o ar vai para dentro, a barriga vai para fora. E quando o ar vai para fora, a barriga vai para dentro. Isto, a princípio, eu, quando comecei a fazer esta respiração, era super desconfortável. Parecia ali toda descontrolada, não é? Mas é esta respiração que nos conecta. E não estar, ou seja, estar só focada no ar que entra e no ar que sai. E isto ajuda a estar mais presente. E nós depois começamos a tomar consciência quando inspiramos pelo nariz, até sentimos o ar a arrefecer as narinas. Isto já é bom, ajuda-nos a estar presentes. Não é? Então, é só fecharmos os olhos, fazermos respirações abdominais profundas, só tomando consciência do ar que entra e do ar que sai, e respirar e contarmos. Okay? Contarmos. Portanto, a cada par de inspiração e expiração, contamos 1. Inspiramos e expiramos. 1. Depois inspiramos e expiramos. 2. Os budistas, eu estive na Índia durante uns tempos a aprender um bocadinho sobre o budismo. Os budistas dizem que se nós fizermos isto 300 vezes, sem nos perdermos na contagem, que atingimos a iluminação. Eu não sei se alguém quer atingir a iluminação. Já chegaste a quantas, Paula? Já chegaste a quantas? Eu cheguei a 100. Cheguei a 100. Mas isto, repara, isto tem que ser gradual. 300 vezes, sem nos perdermos na contagem. Na contagem. Ou seja, simplesmente contar os ciclos de respiração. Inspira e expira. 1. 300 vezes. Sim. Porque, David, repara, isto ajuda-te a fazer muitas coisas. Em primeiro lugar, a contagem ajuda-te a estar presente. Que para nós já é difícil. Os budistas estão 8 horas a meditar. Não é? Mas eles vivem em mosteiros, não têm trânsito para apanhar, portanto aquilo é tudo diferente. E portanto, nós estamos neste processo, 1, 2, 3, e de repente salta-nos a cabeça, tem que fazer isto, tem que marcar aquela consulta, tem que pôr a máquina a lavar, tem que ir ao super, tem que não sei o quê. De repente já te perdeste. Ok? E portanto, esta presença de ter que contar ajuda-te a estar presente, a ter um foco. Foca a tua atenção. E depois o sentir o ar entrar e a sair tem todo o propósito de te colocar mais presente. E quando tu te colocas mais presente, tu começas a sentir o teu corpo. Começas a ouvir o teu corpo. Porque o corpo tem todas as informações que nós precisamos, só que nós não o ouvimos, não conseguimos. Se tu comeres uma coisa que não te faz bem, ele acusa-te o toque. Ele diz, isto não quero. Não me des mais isto que eu não quero. Só que nós não o ouvimos. Na lufa-lufa do dia em que vivemos, não é? Do dia a dia, nós não o ouvimos. Mas se nós nos habituarmos a ouvir, ele tem tudo. Ele diz, não, agora mais não. Agora estás a pensar muito, agora descansa lá a cabeça. Já estou aqui muito saturado. Agora tens que acalmar. Agora vai lá meditar. Agora... E é isto, só que isto exige um treino. Okay? E o que eu aconselho as pessoas a fazer é comecem por fazer esta contagem apenas 5 vezes. Todos os dias. Isto demora 1 minuto se demorar. Não é? Nem tanto. Inspiras e expiras 1, inspiras e expiras 2. Mais profundamente possível. O mais profundamente possível. Quanto mais profundo e longo, melhor. Se tu conseguires fazer isto 5 vezes, todos os dias, durante 7 dias da semana, sem te perderes, passas na semana a seguinte para 10. Ok? E fazes novamente 7 dias durante 10 respirações, durante 7 dias seguidos, sem te perderes. Se conseguires, passas para 15.
e vais fazendo este processo. Se te perderes uma vez, não faz mal, não há problema nenhum com isso. Mas, ok, é para continuares. É para repetir esse processo. E, portanto, isto é um treino a todos os níveis, porque a maneira como respiramos é a maneira como vivemos. Cada inspiração é a maneira como... Ou seja, a cada inspiração é como se trouxéssemos a vida para dentro do corpo. Trazemos o oxigênio para o corpo. Não é? Então, quando inspiramos, trazemos a vida. Trazemos o oxigênio para o corpo. Então, que vida é que nós queremos trazer? Isto é muito importante, porque, por exemplo, no cancro, as células cancerígenas morrem com o oxigênio. É por isso que os tratamentos de ozono são tão importantes, porque uma molécula de ozono são 3 moléculas de oxigênio. Não é? Então, acaba por trazer vida. Portanto, a inspiração é crucial. Então, este processo é um processo em que nós trazemos a vida para o corpo, ganhamos profundidade, colocamos a atenção, o foco, que é importante para nós decidirmos o que é que queremos na vida, e torna-nos mais presentes. Não é? Eu só consigo fazer o meu caminho quando eu estou presente, quando eu estou focada, quando eu estou determinada. É isto que eu quero. Okay? É aqui que eu vou colocar a minha energia. Então isto muda muita coisa. Eu gosto muito de dar esta imagem, porque às vezes as pessoas pensam assim, isso é respiração, não serve para mim. Não, eu gosto muito de dar esta imagem porque é assim, imagina que tu estás numa praia, ok? E estás numa praia e estás a tomar um banho super tranquilo no mar. E de repente vem uma onda de 10 metros de altura e tu não tens tempo de fugir. E aquela onda é gigante. Não é? Que alternativas é que tu tens? Mergulhar. E quando mergulhas, tu tens 2 hipóteses. Ou mergulhas pouquinho e ficas à tona. E o que é que acontece? A onda passa-te por cima e tu bebes pirulitos e andas às voltas e não sei o quê. Ou então mergulhas profundamente. O mais junto possível da areia. E tu, quando mergulhas profundamente junto da areia, vais sentir os abanões, deixas passar, mas de repente vens e dizes, ok, já passou. E estás no mesmo sítio. Então é assim a vida. A vida é isto. A vida está-nos a pedir profundidade. E é importante perceber que isto não é apenas o privilégio de alguns. Não é. Está ao alcance de toda a gente. Toda a gente tem a hipótese de viver a sua vida, porque verdadeiramente eu acredito que nós não viemos cá para ser infelizes. Então, temos é que fazer um trabalho connosco e temos que assumir um compromisso connosco. Okay? Como é que eu quero viver a vida? Quero viver a vida apenas com aquilo que os meus olhos veem ou quero abrir a minha consciência? Quero fazer alguma coisa por mim, respirando profundamente, encontrando uma alimentação equilibrada ou quero seguir apenas uma linha e ser fundamentalista? Esse poderá ser até um dos motivos pelo qual hoje em dia há tanta incidência de tumores, de cancro. Estamos numa sociedade com tanto stress, claro. Para não falar do sedentarismo, mas uma sociedade que vive muito no superficial. Nós hoje em dia não paramos para ir ao nosso... Claro. à nossa essência. Claro. Para respirar. Claro. E isso acaba por trazer esse stress. Lá está, a onda passa e vamos com ela. Ao invés de fazermos tal respiração profunda, irmos o mais abaixo possível, deixar a onda passar e a seguir voltamos na nossa serenidade. E eu sei que isto às vezes é mais fácil falar, e no dia a dia todos nós temos os nossos desafios, mas isto treina-se. E é possível nós amanhã sermos melhores do que fomos hoje. Porque tive uma situação de stress, não reagi como gostaria, mas tive consciência disso e sei que amanhã numa situação destas vou respirar profundamente antes de responder ou antes de agir. E vou respirar o mais profundo que conseguir. Sim. 1, 2, 3, às vezes que forem necessárias antes de tomar a minha decisão. Isso. E depois decido. É isso. E é isso, David, sabes que... Diz. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, Paula, que eu estou a falar contigo e estou-me a lembrar de um episódio que eu tive com o Miguel Milhão. Uhum. Miguel Milhão é o fundador da Prozis. E ele é uma pessoa que tem uma visão assim muito fora da caixa. Uhum. E ele saiu-se com uma expressão no episódio que nós gravámos que me deixou a pensar, que foi... Ele disse, imagina que
que estás dentro de um poço e tu queres sair do poço, a primeira coisa que te acontece é que tu começas a querer de todas as formas e feitios trapar aquele poço. Claro. Mas depois percebes que não é por aí. Então, senta-te e pensa. Pensa, não disperse, pensa. E às vezes é aqui que está o segredo. Uhum. Nós queremos fazer tudo tão rápido e para ontem, e às vezes de forma tão superficial, quando o segredo está em nós sabermos parar, respirar e levar o nosso tempo. E tomarmos decisões mais acertadas. Naturalmente vamos tomar decisões mais acertadas, naturalmente. Okay. E é curioso como nos dias de hoje isto é uma coisa que lá está ao alcance de toda a gente, mas quando é que põe isto em prática? Pois é. Isto é uma coisa pós-Buda. Não. Nós temos de fazer isso no nosso próprio escritório. É isso. Na nossa casa. E é isso que tu... E é isso, sabes? Porque às vezes também há aquela ideia de que é preciso muito tempo. E não é preciso muito tempo. Repara, se tu tiveres a fazer estas respirações 5 minutos por dia, estamos a falar em 5 minutos por dia de manhã, tu és capaz de chegar a 20 ou 30 ou 40 contagens. Estás a ver? E isto vai trazer um dia completamente diferente. E, portanto, a questão é a que é que eu dou prioridade na minha vida? Percebes? Dou prioridade a mim ou dou prioridade a tudo o que está à volta? Para mim, hoje, o meditar, quando eu digo meditar, são estas respirações e depois são mais alguns exercícios que eu faço. Para mim, o meditar e o mexer o meu corpo, trabalhar o meu corpo, pôr o meu corpo, a energia aqui dentro a fluir, são 2 atividades essenciais que eu não consigo não deixar de fazer. São práticas diárias, porque é como se o meu corpo pede. Eu gosto muito de dizer isto também. Nós tomamos banho todos os dias. Se não tomares banho um dia, sentes-te desconfortável. Então, porquê é que nós não cuidamos da nossa energia todos os dias? E cuidar da energia é isso. Okay? Fazer as minhas respirações, trabalhar o meu corpo, estar ali presente, que é tão importante. Está ao alcance de toda a gente. Paula, e o título do livro, Saber Quem Fui para Viver Quem Sou, de onde é que vem? Olha, vem um bocadinho daquilo que foi o meu percurso de vida e que é aquilo que as constelações me trouxeram. Porque nós não conseguimos saber para onde é que vamos sem nós estarmos em paz com as nossas raízes e sem nós sabermos quem é que fomos, ou seja, quem é que nós somos dentro do puzzle, okay? Sem nós encontrarmos o nosso lugar. E, portanto, saber quem fui é saber quem é que eu fui neste puzzle da minha família e para viver quem sou. E é engraçado porque tu reparas que o título do livro tem duas cores, porque há de facto essa separação de dizer, ok, eu já estou em paz com isto, mas primeiro tive que conhecer a história da minha família e o cancro trouxe-me isso, a leucemia obrigou-me a ir ainda mais à história da minha família e descobrir o que é que ainda estava lá, que estava a criar perturbação, ok? Quais eram as dores ainda que não foram vistas, e o que é que ainda estava lá que precisava de ser visto, para depois, ok, então sim, agora eu vou viver quem sou. Então, a constelação é sempre isso, nós numa constelação, e o livro é obviamente sobre constelações familiares, e eu conto a parte da minha história, porque, sabes que eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que, e isso é foi uma mensagem de esperança, é as pessoas perceberem que, por muito difícil que tenha sido e que seja a vida de alguém, há sempre um caminho, percebes? E eu contei episódios difíceis da minha vida, porque as pessoas às vezes olham para um terapeuta e pensam assim, já muitas pessoas me disseram, a tua vida é tudo bem. Não, a minha vida não é tudo bem, eu já foi muito trabalho sobre mim, eu ando há 30 anos a trabalhar sobre mim, e agora posso dizer que aos 60 anos a minha vida de facto flui, mas eu trabalhei muito sobre mim, e portanto, não foi sempre fácil, não foi fácil, são os desafios que me trouxeram àquilo que eu sou hoje.
E hoje, quando olho para o cancro, digo que, apesar de lá estar ter já aparentemente uma vida mais ou menos equilibrada, eu hoje digo o cancro foi a situação mais difícil que eu atravessei na minha vida, o cancro e a morte do meu pai, mas o cancro curou-me. O cancro trouxe-me muita coisa que eu ainda precisava de ter visto e que não tinha visto ainda antes do cancro. O cancro colocou-me na minha missão, eu larguei o banco, aquilo já não me servia, agradeço imenso tudo o que eu lá vivi e tudo o que aprendi, tudo o que recebi dali e também tudo o que dei, mas a minha missão já não era essa. Portanto, eu própria internamente estava em conflito. Havia algo internamente que dizia, já não é aqui, mas eu não conseguia sair dali por crenças. De que é o dinheiro, de que não sei o quê, crenças da família, o ordenado certo, etc. Isto é que é bom. Okay? E de repente foi mais isso, não, isto não serve para mim. Foi mais esse ato de coragem e de culpa, isto já não é para mim. E portanto, ou seja, o cancro trouxe-me isso, trouxe-me muitas crenças completamente enraizadas que eu tinha dentro de mim, que apesar de ter imensos anos de desenvolvimento pessoal e de autoconsciência, ainda não tinha chegado lá, porque estavam ainda mais fundas. Então foi um tirar crenças, foi um reprogramar brutal em muita coisa. Notar elixir nas crenças de que o ordenado é um ordenado certo, é que é bom, etc. E portanto, muita coisa, percebes? Portanto, foi um desprogramar brutal. Portanto, eu hoje digo, o cancro curou. E estas várias camadas, digamos assim, de profundidade, de autoconhecimento, Sim. Tu achas que algum dia nós conseguimos passar todas essas camadas? Ou vai sempre haver mais alguma camada? Vai haver sempre algo mais que nós podemos evoluir? Olha, isso é uma pergunta muito interessante e eu fiz essa pergunta a uma pessoa com quem eu também me trato, porque eu felizmente tenho assim uns curadores também na minha vida, umas pessoas às vezes a quem eu recorro, não é? E fiz uma vez essa pergunta a um grande amigo meu, que é um xamã, e ele disse-me: Paula, há sempre caminho para evoluir. Enquanto estivermos cá, há sempre algo que nós podemos melhorar e que nós podemos curar. Então, porque eu fiz-lhe essa pergunta e ele respondeu-me isto. E eu acho que faz sentido. Ou seja, enquanto cá estivermos, nós podemos sempre ser cada dia melhor do que fomos no dia anterior. E esse é o meu propósito hoje. É cada dia que hoje eu seja a melhor pessoa do que fui ontem. Com todas as pessoas que me rodeiam. Com todas as pessoas, não é só com a família, com todas as pessoas que me rodeiam. E isto é com conhecidos ou com desconhecidos. Por isso é que tu dizes assim, tu entraste aqui, porque para mim eu vejo estas pessoas como se fossem da minha família. Percebes? Para mim não sou só a minha família de sangue, há a família, nós todos vivemos aqui neste planeta Terra e estamos todos ligados, somos todos família uns dos outros. Não é? Então eu hoje vejo assim as pessoas. Vejo família. E se pudesse escolher alguém para vir aqui ao podcast, quem é que escolhias? É uma pergunta muito interessante. Alguém que achas que teria algo a acrescentar, alguém que de alguma forma te inspire? Olha, há uma pessoa que eu tive imensa pena de não conhecer pessoalmente, que foi exatamente o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, e eu tenho todos os livros dele. E quando eu fui à Alemanha, porque eu queria conhecê-lo pessoalmente, eu fui à Alemanha fazer uma parte da formação, ele tinha falecido 15 dias antes. Portanto, eu nunca consegui estar na presença daquele senhor que eu admirava, daquele homem. Mas sabes que as descrições que eu ouço das pessoas que contactaram diretamente com ele, nomeadamente professores da Hellinger, que é a escola das constelações na Alemanha, professores da Hellinger que contactaram diretamente com ele, eu acho que só a presença daquele homem e o olhar profundo dele, acho que só isso transformava as pessoas, sabes? Mesmo sem falar. As pessoas dizem, quando ele nos olhava profundamente, havia algo cá dentro que se transformava.
porque ele olhava com um ar de profundo amor para tudo, até para um assassino. Percebes? E isso para mim é um exemplo. Eu quero chegar aí. Sabes? Eu quero chegar aí. É para isso que eu trabalho. Para conseguir olhar todas as pessoas com um olhar de amor. Sem julgar, sem criticar. Porque hoje, e sabes que as constelações têm-me trazido muito isso, porque eu antes das constelações é muito fácil tu veres uma pessoa com uma atitude menos boa e críticas e julgas, ok? Mas quando tu vais ver a história dessa pessoa numa constelação, tu percebes muita coisa e já não consegues julgar. E o que nasce é um sentimento de compaixão. E pensas assim, mas com que direito é que eu julgava esta pessoa, que afinal ele tem uma história tão difícil e tanto sofrimento? Então, em vez de haver julgamento, nasce uma compreensão e um amor. Então, não vais conseguir trazê-lo, porque ele já cá não está. Deixa eu pensar aqui em alguém assim, vá, aqui um bocadinho mais próximo. Porque a produção ainda não está a fazer convites para a Alemanha. Não, para a Alemanha. Mas acho que essa história foi muito interessante para se perceber realmente o teu propósito, que era uma das perguntas que eu tinha aqui. E o teu propósito vê-se que é claramente esse, não só ajudar os outros através das constelações familiares, mas passares esse amor através do olhar, essa compaixão através do olhar. E eu reparei lá, quando chegaste aqui, a forma como cada pessoa que foi passando no caminho, desde a recepção aqui à nossa equipe de produção, a forma como tu olhavas para as pessoas e procuras saber sobre as pessoas. Isso não é preciso muito tempo para se perceber que realmente essa boa energia que vem de alguém. Mas sabes porquê, David? Porque aquilo que eu encontro nas constelações é que a maior parte das pessoas não se veem. A maior parte dos problemas vem do facto de nós não olharmos as pessoas nos olhos. Nós não vemos as pessoas que estão à nossa volta, porque estamos presos nos nossos problemas. Percebes? Então, é tão bonito quando tu olhas para uma pessoa nos olhos e estás verdadeiramente a vê-la. A pessoa sente-se incluída e sente, ela está-me a ver, e isto é tão bonito. Sabes? Isto, só por si, isto pode mudar. Quantas pessoas, às vezes, nos exercícios, nos encontros que eu faço, às vezes põem as pessoas a olhar uma para a outra, sem se conhecerem de parte nenhuma, e peço a uma pessoa para dizer, olhar para a outra, eu vejo-te. E a pessoa começa a chorar. Porque muitas pessoas não foram vistas. Muitas pessoas não foram vistas, não foram integradas. Então, só isso é transformador. E uma vez no meu curso de Psicologia Transpessoal, quando andava naquela fase assim, o que é que eu ando aqui a fazer, perguntaram-me, uma das perguntas era qual é que era a minha missão. E eu pensei assim, eu não sei responder, não sei qual é a minha missão. Isto com 40 anos. Mas tínhamos que responder. E eu tive 2 dias para responder àquilo. E meditei assim, mas qual é que é a minha missão? O que é que eu estou aqui a fazer? E de repente numa meditação veio a resposta. Eu quero contribuir para diminuir o sofrimento humano. E é isso que eu encontro nas constelações. Percebes? Eu quero ajudar, dar o meu humilde contributo para que as pessoas não vivam no sofrimento. E quando eu numa constelação consigo, por trás de uma grande dor, percebes? Por trás de histórias muito difíceis, consegue-se pôr o amor a fluir novamente. É tão bonito que às vezes tem uma sala com 40 pessoas e toda a gente a chorar. Percebes? Porque é isso. Porque no fim de contas há sempre amor. Sempre, sempre, sempre amor. E todos, há uma coisa que nos liga a todos. Todos. Que é, todos andamos à procura do mesmo. Amar e ser amados. Então, não estamos todos ligados por esses elos de amor. Então, o meu propósito é esse, é levar amor onde ele não existe. E pode ser por um olhar, pode ser por um sorriso, pode ser por uma coisa simples. Costumam haver, assim, perguntas mais frequentes que as pessoas te façam nas redes sociais? Ou noutras plataformas? Assim, perguntas mais frequentes que as pessoas procurem saber quando têm a oportunidade de falar contigo. Olha, uma coisa que eu tenho sentido, as pessoas hoje estão a passar por situações muito difíceis. Muito difíceis.
e muito difíceis de todo o género, porque de facto nós estamos neste momento, nós humanidade, estamos neste momento a ter consciência que controlamos não controlamos nada, não é? De repente morre-te uma pessoa que tu gostas muito, não é? De repente, ou no Covid, ou antigamente achávamos que a morte só existia na idade já idosa e de repente tens pessoas que morrem com 30, etc. Cancros aos 30 anos. Eu lembro-me que a minha filha mais nova, que também tem 32 anos, minha filha mais nova tem uma amiga que teve cancro e ela, lembro-me que me disse assim: oh mãe, eu não fazia ideia que o cancro pudesse aparecer nestas idades. A melhor amiga dela com cancro na mama, com 26 anos. E, portanto, tudo isto, sabes, está a pôr as pessoas numa situação muito desconfortável, que é, afinal, aquilo que eu sabia eu não sei, ok? E então, a que é que eu me agarro? E as pessoas estão muito a ser confrontadas com a impotência, a nossa fragilidade humana. A impotência perante a vida e perante a morte. Então, isto são coisas que há uns anos atrás ninguém pensava nisto. Ninguém pensava nisto, não é? Então, muitas das coisas que as pessoas me perguntam nas redes sociais são quando as pessoas são confrontadas com situações que não conseguem resolver. E que não conseguem porque não estavam à espera. E então eu gosto muito de dizer que uma coisa que é o seguinte, que é a vida e a morte são muito maiores do que nós. Muito maiores do que nós. E nós não conseguimos controlar uma coisa que é maior do que nós. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é não resistir. É aceitar a vida como ela se apresenta. Mas para tu aceitares a vida como ela se apresenta, tu tens que estar perfeitamente no teu adulto. E era aquilo que o presidente da Prozis dizia. Para! Quando tu tiveres um desafio perante a tua vida, em vez de quereres ir resolver, seja ele qual for, para, ok? E pensas, como é que eu vou resolver isto? Mas completamente presente. E isto muda muita coisa. E, portanto, muitas das pessoas que me perguntam coisas nas redes sociais perguntam naquele momento de aflição e hoje em dia eu posso dizer que a maior parte das questões que me aparecem são questões que têm a ver com doenças, cancros, muito cancro que está a aparecer, muito cancro. E o meu médico que me tratou disse uma coisa, que é um especialista em leucemia, ele disse uma coisa muito engraçada, disse-me assim: Paula, tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma má. Qual é que é a primeira? Eu disse ao doutor, diz-me as duas, porque eu vou ouvir as duas. E ele disse-me, olha, a má é que nos próximos anos, em cada 5 pessoas, 3 vão ter cancro. Portanto, isto mostra exatamente isso que tu disseste, é o stress em que vivemos, a agitação da vida. 70% de um cancro é stress. 70%. E a outra pergunta, ele disse-me, e a boa é que a maior parte vão se curar. E, portanto, é muito importante as pessoas perceberem que o cancro já não é uma doença mortal. Ok? E, portanto, ok, quando surgir uma doença difícil, vamos lá olhar para isto. O que é que eu preciso? Para que é que eu preciso de olhar? O que é que me está a pedir ainda para ir mais fundo? E, portanto, não vamos entrar em aflições. Ok? Claro que há aquele momento como tu tiveste e eu também tive, o mundo cá em cima. Ok? E depois deixamos passar. Ok, então agora vamos lá fazer isto. Ok? Portanto, isto é uma das coisas que tem aparecido. Não há semana nenhuma em que não apareçam pessoas com cancros. E obviamente que o que eu digo é preciso olhar para o corpo, o que é que ainda precisa mudar na sua alimentação, é preciso olhar para os seus pensamentos, o que é que pensa. Eu tive uma vez uma pessoa que fez uma consulta e que eu disse assim, e que eu lhe perguntei, você quer morrer ou viver? E ela disse, eu quero morrer. Eu disse, então eu não posso fazer nada por si. Não posso fazer nada. E ela morreu, passado 6 meses. Mas a maior parte das pessoas quer viver. Ok, então embora lá. Bora lá.
escolher a vida e embora lá fazer alguma coisa por isso. Portanto, o que é que eu penso? Quais são as minhas emoções? Para que é que eu ainda tenho que olhar? E obviamente que aqui, na parte emocional, ok, olha, sugiro que faça uma constelação, porque é o processo mais profundo que eu conheço. Eu já fiz muitas terapias na minha vida, muitas, primeiro obviamente para me ajudar a mim, e quando chegar às constelações, eu percebi, é isto que me leva mais fundo. Portanto, aconselho sempre as pessoas. E depois, outra coisa que eu estou a encontrar muito e que não encontrava há 5, 6 anos atrás, é muitas crianças com problemas. Muitas crianças. E não estou a falar de adolescentes, estou a falar de crianças com 5, 6, 7, muito novas. E obviamente que ter um filho com... Olha, a última foi uma mãe que me disse, Paula, tenho um filho com 5 anos que não consegue dormir e que não consegue comer. Isto é uma aflição muito grande para uma mãe, não é? Então, as crianças... Não há crianças com problemas, há pais com questões para resolver. E, portanto, se há questões com crianças, as crianças estão a pedir para ver algo no sistema que não está resolvido, okay? E que precisa de ser visto. Portanto, as crianças estão neste momento a gritar, a dizer assim, olhem, resolvam o que precisam de resolver. É por isso que eu digo, nós temos uma grande responsabilidade em relação às gerações futuras. Temos que fazer nós este caminho. Os nossos pais, os nossos avós não tinham 50 mil terapias como nós temos hoje. Nós hoje abrimos e não sei o quê, fazemos uma pesquisa no Google, temos 50 mil terapias. Os nossos pais não tinham. E, portanto, temos que ser nós a criar as condições para as gerações futuras viverem melhor. Não é? E viverem num mundo mais pacífico, num mundo mais harmonioso, em que as pessoas sejam mais amigas umas das outras, em que seja um mundo mais inclusivo, em que se respeitem toda a gente. Então, temos nós, que temos acesso a tudo isto, a responsabilidade de fazer alguma coisa por isso. Não vamos pedir aos nossos filhos para fazer, ou aos nossos netos, que eu estou quase a ser avó, não é? Não vou pedir à minha neta para resolver isso, não, estou cá eu. Não é? E, portanto, é isso. Portanto, vamos fazer nós esse caminho que temos que fazer, porque temos tudo ao nosso alcance, tudo ao nosso alcance. E achas até as crianças pequenas, muito novas, que até já têm situações de saúde mais graves, como por exemplo cancros. No outro dia vi um especialista responder a isto. Ele dizia precisamente que essas crianças também têm um histórico. Essas crianças também já tiveram na barriga da mãe, que também teve os seus stresses, os seus momentos durante todo esse período. E elas mesmas têm os seus medos, as suas emoções, e por isso disputar determinadas doenças, nomeadamente o cancro, em crianças, poderá advir daí. Ou seja, é algo que nós, como adultos, podemos ajudar, mas quais são as principais ferramentas que nós temos ao nosso dispor para ajudar nesses casos? Sobretudo quando estamos a falar de crianças tão novinhas, muitas vezes que ainda estamos a falar às vezes 6, 7 anos, que sabemos histórias destas, não é? Como é que nós podemos ajudar estas crianças? Olha, há uma criança que por acaso até está aí muito nas redes sociais, que tem 3 anos e tem uma leucemia. E a avó apareceu num grupo de constelações, eu nem sequer sabia, não relacionava nada com nada, e a avó disse, eu quero constelar o cancro da minha neta. Claro que uma mãe e a família pode fazer o que tiver ao seu alcance, não é? Por uma neta, por uma filha, não é? Tudo o que estiver ao nosso alcance. E então a avó quis constelar o cancro da neta. E foi tão interessante porque o cancro da neta estava diretamente relacionado com uma irmã da mãe, portanto uma tia, que morreu quando era muito pequenina. Okay? E que como aquilo tinha provocado uma dor tão grande na família, ninguém falava dessa tia. Portanto, cancros, mais uma vez, estão sempre ligados a exclusões, relação com a mãe e conflitos. Então, a alma da mãe estava presa a essa irmã, que partiu muito cedo. E, portanto, a mãe não conseguiu estar presente para essa criança.
Estás a ver? Ou seja, nós achamos que uma mãe só pelo facto de ser mãe está ali. Não, não está ali. Às vezes há uma parte da alma da mãe que não está ali. Então, aquela criança estava a pedir para olhar para aquela tia e estava a pedir para a mãe a ver. Porque a mãe estava, quando entrou na constelação, estava presa à irmã e não olhava para mais ninguém. Imagino que isso não seja fácil de explicar. Mas como é que se percebe, como é que se percebe isto? Uma constelação? Isto tem que ser sempre feito com alguém formado sim, nesta área, certo? Sim, nós não podemos fazer constelações, só não, é preciso ser orientado por um profissional. Sim, sim. E como é que tu percebes? É pelos movimentos do corpo. Ou seja, as pessoas entram no campo da constelação e a maneira como se movimentam, os olhares, os gestos, é tudo sinal de algo que existe no sistema familiar. E é através daí que nós vamos vendo. E vamos pedindo à pessoa para repetir frases de cura, vamos vendo os movimentos do corpo, vamos incluindo, por exemplo, eu posso dar um exemplo, quando alguém entra numa constelação e olha para o chão, é sinal que alguém que já partiu precisa de ser visto. Foi o que aconteceu nesse caso, não é? A mãe entrou, uma representante da mãe entrou, não é preciso estar lá a mãe, foi uma pessoa para representar a mãe, entrou e olhou para o chão. Okay? E quando se colocou uma pessoa deitada no chão à frente dos olhos da mãe, a mãe ficou ali agarrada. Depois eu perguntei, a mãe teve alguém que partiu? Ai, sim, uma tia, uma irmã dela. Pronto, e aquela criança, portanto, que havia uma pessoa para representar também essa criança de 3 anos, estava ali completamente sozinha. Portanto, a mãe verdadeiramente não estava presente para aquela criança. Não é? E, portanto, estás a ver, uma criança com 3 anos precisa obviamente muito da mãe. O que é que o cancro desta miúda trouxe, desta criança? É tão interessante porque a mãe trabalhava, deixou de trabalhar para estar com ela. E, portanto, o cancro, além de ter pedido para incluir a tia, trouxe a mãe presente para ela. A mãe neste momento está 24 horas com ela. Vai ao IPO com ela, faz os tratamentos com ela. Portanto, também está 24 horas com ela. Portanto, era um grito da miúda a dizer assim, eu quero a minha mãe, eu preciso da minha mãe. Acreditas que este é um passo importante para a cura claro, da menina? Claro, não tenho dúvidas nenhumas. E depois percebe-se na constelação se aquilo se vai desenrolar ou não. Porque depois o cancro afastou-se. A pessoa que representava o cancro disse, já não preciso estar aqui. E isso acaba por ser um bom indicador. Claro, um bom indicador. Agora, por exemplo, outro exemplo, um miúdo de 5 anos, que a mãe me disse, olha, eu separei-me do pai e a relação dele com a madrasta não é muito boa. Ok, aqui neste caso, eu perguntei, então, e ele quer vir? Sim, ele quer vir. E, portanto, eu tinha à minha frente um miúdo de 5 anos, não é? Em que a constelação para ele foi um jogo. Ok, portanto, ele estava ali presente. Foi um jogo. E foi tão interessante porque eu pedi para ele começar a pôr as peças. Olha, escolha uma peça para ti, eu tenho umas peçazinhas de madeira, escolhe uma peça para ti, uma peça para o teu pai, para a tua mãe, pronto. E ele foi pondo. E lá está, o que nós procuramos é que ele encontre o seu lugar. E ele não estava no seu lugar. Porque quando um casal não se dá bem, normalmente os filhos, por amor, fazem tudo para tentar resolver a relação. Então ele não estava... contra a natura. Exatamente, contra a natura. Mas é um amor imenso, porque as crianças são um amor puro. Então ele estava no meio dos pais. O pai de um lado, a mãe do outro, e ele estava no meio, a tentar resolver a relação. É muito pesado para uma criança. Pronto, eu lá o tirei do sítio. Então, e se puseres aqui, se ficares aqui, como é que te sentes? Sinto muito melhor. Porque os miúdos dizem logo a verdade. Sinto muito melhor e tal. Então vamos continuar. Então, e quem é que tu queres pôr aqui mais? Quer pôr agora a namorada do meu pai e quer pôr não sei o quê e tal. Ok, e ele lá foi arrumando aquilo e eu, quando não estava no sítio, então, e não achas que aqui é melhor? E os miúdos são super... Eu adoro fazer constelações com crianças porque aquilo é tudo fluido. São muito genuínos, não é? Genuínos, não há cá confusões. E às tantas disse, então agora já está aqui toda a gente. E ele olhou e disse assim, não. Faltou o meu avô, o pai da minha mãe. Eu disse, está bem, então escolhe lá uma peça para representar o teu avô. E ele escolheu a peça. E eu olhei para a mãe e a mãe estava a chorar. Começou a chorar. E eu continuei, não sei o quê, disse, então, e está tudo bem? E ele disse, sim, agora já está bem, agora já posso ir brincar. Levantou-se e foi brincar. Pronto. E, ok.
porque a mãe obviamente esteve presente, porque ele tinha 5 anos, ok. E disse, então, tudo bem, não sei o quê e tal. E ela disse, isto mexeu tanto comigo e não sei o que mais. Então, tudo bem, então vamos ficar por aqui. Pronto. No dia seguinte, ela manda uma mensagem e diz-me assim, Paula, não vais acreditar. Eu há 3 anos que não falava com o meu pai. E tenho um almoço marcado com o meu pai, neste momento. E, portanto, o que é que aquela criança estava a pedir? Aquela criança estava a pedir para incluir o avô. Porque uma criança não aceita exclusões. Então, aquele miúdo estava não só a tentar resolver o problema dos pais, que teve que sair dali, como a pedir para incluir o avô. Isto é tão inconsciente. Se perguntares àquela criança, tu queres que o teu avô... Ele não sabe responder. Mas o peso que ele inconscientemente tinha. Claro. A situação do avô, que queria mais próximo, Claro. e a situação dos pais que ele queria resolver. Claro, claro. Isto numa criança, se num adulto já implica muitas vezes stress, então numa criança... Não é? É muito pesado. Não havia de se refletir. Claro. Paula, que excelente partilha. Obrigado pelo teu tempo e por trazermos esta consciência também a quem nos segue. Como é que as pessoas te podem encontrar, saber mais também sobre o teu trabalho, para além dos livros que já falámos aqui? Do livro. Pronto, livros porque estão em muitos lados, toda a gente pode ir a qualquer livraria, pronto, ou pelo menos às principais. Olha, e encontrar. Vai agora a segunda edição, que sou bom tempo pela editora, que já vai ser feita a segunda edição, num mês e meio que eu fiquei assim, acho que é assim uma... Que é um excelente indicador. Que bom. E como é que podem saber mais Olha, sobre no meu ti? Instagram, portanto, Paula Ponce, consteladora, no meu site, Paula Ponce Álvares, se puserem no Google Paula Ponce aparece logo, no meu Facebook também, Paula Ponce, e pronto. E aí. Muito bem. Paula Ponce, é fácil, vou encontrar em praticamente todas as plataformas. Assim, Paula, alguma mensagem final que gostasses de deixar a quem nos ouviu até aqui? Em quase 2 horas, por isso quem nos ouviu até aqui. Assim, alguma mensagem gostavas de deixar? Olha, eu gostava de dizer que nestes tempos mais difíceis e desafiantes as pessoas não percam a esperança, porque ninguém nos quer mal e todos viemos cá para ser felizes. Agora, isso exige um compromisso connosco e, portanto, comprometam-se com vocês, sigam a vossa intuição, todos temos, e sigam aquilo que o vosso coração vos disser. E ajudem as pessoas que estão à vossa volta, que isso é o melhor que nós podemos, é o melhor legado que nós podemos deixar na vida. E como nós também gostamos muito de trazer felicidade e sorrisos aos nossos convidados, temos um presente para ti, Paula. Ai, que bom, obrigado. Aí está o Marcelo sempre a dar aquele toquezinho mágico, que é para aquilo depois não molhar. Obrigado, ai que maravilha. Do nosso, obrigado de coração mesmo. Do nosso parceiro Flores no Cais. Espero que bom. gostes, Paula. Adoro rosas. Sabes que a rosa simboliza o espírito. Então acho que foi adequada aqui, porque até foi uma conversa muito de espírito e... Mesmo. Obrigado de coração mesmo. E acho que se adequou muito bem. Obrigado. Por isso, Paula, obrigado por esta partilha. Obrigado, Bel. Já sabem onde acompanhar a Paula. Aqui vamos deixar aquele like, comentários, estejam sempre à vontade, mas pegar no link e partilhar com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. Contam connosco. Contamos convosco.